Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 291. Que abriu os olhos e olhou para a pintura de um cervo mordiscando a grama verdejante com extensões de terra verde ao fundo. O veado pareceu notar seu olhar. Ergueu os olhos de corça, encarando-o enquanto ele o observava. O veado abaixou a cabeça novamente para mordiscar a grama, com os olhos ainda fixos em Kim, que estalou o pescoço. Isso pareceu assustar o veado, que correu para o fundo da pintura, eventualmente dando uma guinada e desaparecendo na moldura. Kim riu baixinho. A pintura era uma de suas criações, a única pintura mágica que ele havia colocado em suas residências pessoais, dormitório, sala de emergência, quarto na mansão West e a suíte do chefe. Ele a fizera em um domingo para passar a tarde, e desde aquele dia fatídico, anos atrás, a queridinha mordiscadora fugia quando ele fazia qualquer movimento. Ele respirou fundo e olhou para baixo. Estava sentado na cama sem camisa e sentia a umidade na pele. Observou as mãos, apoiadas nas pernas cruzadas, e lá estava a pedra da ressurreição flutuando no espaço entre as duas mãos. A única raiz das origens da pedra foi encontrada na fábula, o conto dos 3 irmãos. Era uma vez 3 irmãos que viajavam por uma estrada solitária e sinuosa ao entardecer. Com o tempo, os irmãos chegaram a um rio profundo demais para atravessar a val e perigoso demais para atravessar a nado. No entanto, esses irmãos eram versados nas artes mágicas e por isso, simplesmente acenaram com suas varinhas e fizeram uma ponte aparecer sobre as águas traiçoeiras. Eles estavam na metade do caminho quando encontraram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a própria morte. E a morte as disse. Ele estava furioso por ter sido enganado e ter perdido 3 novas vítimas, pois viajantes geralmente se afogavam no rio. Mas a morte era astuta. Fingiu parabenizar os 3 irmãos pela magia e disse que cada um deles havia ganhado um prêmio por ser inteligente o suficiente para escapar dele. Então o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu uma varinha mais poderosa do que qualquer outra existente. Uma varinha que sempre vencesse duelos para seu dono. Uma varinha digna de um mago que havia conquistado a morte. Então a morte foi até um sabugueiro às margens do rio, moldou uma varinha com um galho que ali pendia e a deu ao irmão mais velho. E assim nasceu o bastão da morte, a varinha das varinhas, a varinha mais forte conhecida pela humanidade. Então o segundo irmão, que era um homem arrogante, decidiu que queria humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de trazer outros de volta da morte. Então a morte pegou uma pedra da margem do rio e a deu ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra teria o poder de trazer os mortos de volta. Assim surgiu o canal da alma, a pedra da ressurreição, um artefato capaz de canalizar almas de volta ao plano mortal. E então a morte perguntou ao terceiro e mais novo irmão o que ele gostaria. O irmão mais novo era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiava na morte. Então, pediu algo que o permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, contra a sua vontade, entregou sua própria capa da invisibilidade. Então a morte se afastou e permitiu que os 3 irmãos continuassem seu caminho, e eles assim fizeram, conversando maravilhados sobre a aventura que tiveram e admirando os presentes da morte. Com o tempo, os irmãos se separaram, cada um para seu destino. O primeiro irmão viajou por uma semana ou mais e, chegando a uma aldeia distante, procurou um colega mago com quem tivera uma desavença. Naturalmente, com a varinha das varinhas como arma, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho seguiu para uma estalagem, onde se gabou em voz alta da poderosa varinha que havia arrebatado da própria morte e de como ela o tornava invencível. Naquela mesma noite, outro bruxo se aproximou sorrateiramente do irmão mais velho enquanto ele jazia, encharcado de vinho, em sua cama. O ladrão pegou a varinha e, para completar, cortou a garganta do irmão mais velho. E assim a morte levou o primeiro irmão para si. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para sua casa, onde morava sozinho. Lá, pegou a pedra que tinha o poder de trazer os mortos de volta e a girou 3 vezes na mão. Para seu espanto e deleite, a figura da moça com quem ele um dia esperou se casar, antes de sua morte prematura, apareceu imediatamente diante dele. No entanto, ela estava triste e fria, separada dele como por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo mortal, ela não pertencia verdadeiramente a ele e sofria. Finalmente, o segundo irmão, enlouquecido por um anseio desesperado, acabou com a própria vida para se juntar verdadeiramente a ela. E assim a morte levou o segundo irmão para si. Mas embora a morte tenha procurado o terceiro irmão por muitos anos, nunca o encontrou. Foi somente quando atingiu uma idade avançada que o irmão mais novo finalmente tirou a capa da invisibilidade e a deu ao filho. E então ele saudou a morte como uma velha amiga e foi com ela alegremente, e iguais partiram desta vida. Quem tinha o texto decorado? Ele acreditava que a fábula era o que realmente era, um conto de fadas para crianças, criado para ser contado às crianças para fazê-las dormir à noite, assustando-as, para que não acordassem à noite. Mas, onde havia fumaça, havia fogo. Se a fábula era a fumaça, então a existência das 3 relíquias da morte era o fogo, um fogo ardente. A existência da varinha das varinhas, da pedra da ressurreição e da capa da invisibilidade deu à fábula uma origem muito real. Além disso, os irmãos Peverell foram reais e deixaram legados que perduram através dos tempos até os dias de hoje. Antioche Peverell, o mais velho dos 3 irmãos Peverell, dono da varinha das varinhas, havia morrido e não deixará filhos para sucedê-lo. Mas seus irmãos Cadmus, o segundo irmão, e Ignotus, o terceiro irmão, deixaram filhos que tiveram seus próprios filhos e assim por diante. Cadmus Peverell, o dono da pedra da ressurreição, deixou seu legado na forma dos Gaunts.
Os Gaunts, por meio de sua filha, Merope Gaun, deram vida a Tom Marvalo Riddle, popularmente conhecido como Lorde das Trevas Voldemort. Ignotus Peverell, o dono da capa da invisibilidade, deixou seu legado na forma da longeva família Potter, com a mais recente aparição dos gêmeos Harry e Ivy Potter. Assim, Kim passou a acreditar que as 3 relíquias da morte eram criações dos 3 irmãos Peverell, excepcionalmente talentosos em magia. Ele acreditava que Antioge era uma fabricante de varinhas, criando o foco mágico do tipo varinha mais potente do mundo. Ignotus Kim acreditava, era o menos talentoso do grupo de irmãos e criou o que, aos olhos de Kim, era uma obra de magia espetacular. Era desafiador criar artefatos que durassem 1 ou 2 décadas, quanto mais séculos, e no caso da capa da invisibilidade, mais de 1 milênio. O que era ainda mais impressionante, já que as capas da invisibilidade estavam sempre usando sua magia de invisibilidade, tornando o desgaste muito pior do que os artefatos, que não tinham uso contínuo. E por fim, havia Cadmus, que Kim acreditava ser o mais inclinado à magia. O homem havia trabalhado com magia da alma e criado um artefato que podia invocar as almas dos mortos. Mas, a Pedra da Ressurreição era estranha. Cadmus havia tirado a própria vida, levado à insanidade. Que não sabia o motivo exato da insanidade, poderia ser por causa de um desequilíbrio mental por ter a esposa tão perto dele, mas fora de seu alcance, sofrendo por estar no mundo mortal. Ou poderia ter sido que Cadmus foi levado à loucura pelo uso da Pedra da Ressurreição, que realizava algo não natural. Talvez houvesse um preço por invocar a alma dos mortos. Porque Cadmo, que amava sua esposa, a manteve no mundo mortal mesmo vendo seu sofrimento. Que não sabia se isso realmente acontecerá ou se era apenas parte da fábula. Mas não podia correr o risco, especialmente com a maldição do pecado envolvendo sua alma. Então, ele se absteve de invocar uma alma e apenas estudou a magia que havia sido lançada sobre ela, sentindo-a através de sua alma e entendendo suas complexidades, descobrindo os fundamentos por trás do que tornava a Pedra da Ressurreição o que era. Cara, isso é difícil, ele disse. A Pedra da Ressurreição era um artefato complexo. Desde o momento em que a obtiver até chegar a Hogwarts, ele não conseguirá sentir nenhuma abertura que lhe dissesse como fora feita. A única coisa que sentia era que um pouco de magia e alguma imaginação da pessoa morta invocariam a alma. Foi somente depois de horas a fio, dia após dia de trabalho árduo com a pedra, que ele finalmente conseguiu sentir algo útil. A reação dele? Almas são coisas interessantes. E, no entanto, era tão complexo que cada passo que ele dava precisava ser tomado com precaução. Cada vez que colocava em prática algo que aprendia, ele tinha que questionar sua decisão ao ponto da paranoia. Sua alma estava mais forte do que antes, não muito, mas ele sentia que sua conexão com a magia havia melhorado. Parecia um pouco mais reativa aos seus desejos. No entanto, até hoje, ele não tinha ideia de como se livrar da maldição. Mas isso não significava que ele não tivesse feito progresso. E claro, eu sou o melhor. Kim sorriu. Ele encontrou uma maneira de abafar a voz. Depois do incidente com Draco Malfoy, ele começou a se dedicar à Pedra da Ressurreição e a descobrir magia da alma, que continha livros de magia assustadoramente baixos, mas só conseguiu encontrar 2, e ele tinha toneladas de livros sobre todos os assuntos. Os 2 livros que ele tinha não eram tão úteis e estavam cheios de coisas vagas, besteiras espirituais e jargões religiosos, tentando convencê-lo a adotar os costumes deles. A única opção que lhe restava era abrir caminho na magia da alma, e a Pedra da Ressurreição era um recurso valioso, mas potencialmente arriscado. Kim juntou as mãos, e a fria Pedra da Ressurreição caiu em suas mãos. Ele pegou o pingente da Relíquia da Morte com uma das mãos e tocou a pedra no pingente para que ele desaparecesse. Ele se levantou da cama, e o brilho de suor sobre seu corpo desapareceu como uma poça d'água sob o sol de verão. A magia da alma, por algum motivo, era prejudicial ao corpo. Ele se sentia cansado. Bem, o Glimorgmorgmorgug ficou cada vez mais feio quando mexeu com sua alma. Ele riu. Ele deve saber muito sobre magia das almas. Será que eu deixo os malditos? Kim tirou uma camisa preta do cabide e abotoou-se. Estou com fome. Eu sei, com fome, Gula, Shi. Kim estalou o dedo e as vozes se aquietaram. Ele olhou para o relógio, já era quase hora do jantar, então não havia necessidade de sair caçando na cozinha. Eu me pergunto o que Marcos tem em seu estoque, ele murmurou e estava prestes a sair quando algo chamou sua atenção. É um homem. Ele se moveu para o retrato do veado mordiscando, e sua surpresa duvidosa se transformou em um sorriso ao observar atentamente a pintura. Nossa, cansei da grama, hein? Não era um homem, mas o servo em pé sobre as patas traseiras com as dianteiras apoiadas no tronco de uma pequena árvore, tentando pegar uma maçã vermelha e viçosa que estava pendurada no chão com sua mordida exposta. Pode deixar, vamos, pegue a maçã, disse Kim ansioso. É bem gostosa, então não desista. O veado pulou e agarrou a maçã com sucesso. Sim, muito bem. Kim bateu palmas uma vez em êxtase. Agora aproveite o fruto do seu trabalho e delicie-se com algo de outro nível. Ele observou com um sorriso enquanto o servo mastigava avidamente a maçã em 2 mordidas. Nossa, agora estou ficando com mais fome. Ele se virou, pegou seu manto externo e saiu do quarto. Os olhos do servo se voltaram para olhar para fora do quadro antes de desviar o olhar e sair saltitando pelas terras pintadas. Capítulo 292. Kim saiu de um corredor e afagou suas vestes em busca de nuvens de poeira que se acumulassem ao seu redor. Suspirou enquanto acenava com a mão sobre si mesmo, e imediatamente toda a poeira desapareceu, deixando suas roupas mais limpas. Ele olhou para a esquerda e para a direita. Como vira no Recon, os corredores estavam vazios.
Kim começou a caminhar em direção à suíte do chefe. Ele queria muito entrar debaixo de um chuveiro. Trabalho pesado, mesmo com magia, era cansativo quando se perdia tempo. Ele entrou em uma das passagens internas secretas construídas dentro das muralhas do castelo e saiu para o quarto andar. Havia dezenas delas espalhadas pelo castelo, usadas regularmente por Kim para atravessá-lo. A Sr. West disse uma voz atrás de Kim: que bom vê-la aqui. Ah, meu chuveiro quente. Kim estalou o pescoço e se virou para encarar o diretor, que exibia sua gloriosa barba branca e longa, enquanto seus olhos azuis cristalinos o observavam através dos óculos de meia-lua pendurados na ponta de seu longo nariz. Professor Dumbledore, disse que enquanto Dumbledore caminhava em sua direção. Este é o quarto andar, e eu moro na suíte chefe, então sou eu quem deve dizer. Que prazer vê-lo aqui. Sou conhecido por dar uma ou duas caminhadas para clarear a mente, Sr. West. Dumbledore se juntou aqui enquanto caminhavam lentamente pelos corredores. E tenho certeza de que você, mais do que ninguém, entenderia que os corredores de Hogwarts fazem maravilhas quando se quer clarear a mente. Kim riu. Não sei bem o que você quer dizer, professor. Ah, tenho certeza de que você pode confessar agora que é o chefe dos alunos no último ano, riu Dumbledore, com os olhos brilhando de brincadeira. Tenho certeza de que você tem sua cota de passeios noturnos, depois do toque de recolher. Quem sabe, professor, talvez eu tenha, ou talvez não. Kim deu de ombros com um sorriso. E se eu tivesse, você sabe o que dizem. Um segredo é mais forte quando conhecido apenas por uma pessoa. Quem disse isso? Eu, por exemplo, acho que é um ditado fantástico. Então pelo menos uma pessoa o diz. Kim apontou para si mesmo. Isso significa que você tem segredos. Tem, Sr. West? Perguntou Dumbledore. Quem não tem segredos, diretor? Perguntou Kim. Todo mundo tem um ou dois segredinhos, guardados aqui e ali. Ele não ouviu nenhuma resposta de Dumbledore, e por um segundo, a conversa silenciou. Ambos tinham segredos, uma quantidade mais do que justa de segredos. Então, você está aqui para dar uma volta e clarear a mente, disse Kim a Dumbledore. Diga-me, professor, o que você está tentando clarear? Era uma pergunta casual, feita em tom casual para dar continuidade à conversa informal entre o diretor e o chefe enquanto caminhavam. No entanto, a intenção por trás dela era tudo menos casual, e embora a conversa tenha transcorrido de forma casual, o que permanecia nas entrelinhas era tudo menos casual. Os tempos atuais têm sido difíceis, murmurou Dumbledore. O Lorde das Trevas e seus comensais da morte têm estado bastante ativos com seu trabalho. Ah, você quer dizer a invasão, os assaltos e as destruições de prédios, disse Kim com uma expressão de lâmpada acesa. Havia muitos tipos de atividades criminosas por todo o país, tanto mágicas quanto não mágicas. No entanto, o curioso era que todas essas atividades seguiam o mesmo modus operandi de um grupo específico de seguidores do Lorde das Trevas, formado por leais supremacistas de sangue, mas todas elas careciam de um elemento importante e definidor. Faltava-lhes a marca negra do feitiço Mors Mordre. Os comensais da morte na guerra eram conhecidos por lançar regularmente a marca negra de Mors Mordre no ar acima do local de suas vítimas, incendiando prédios, assassinando, devastando negócios, derrotando opositores. Qualquer crime hediondo que os comensais da morte cometessem, eles deixavam para trás a marca negra. Mas desta vez não houve nada disso. Dumbledore olhou para Kim. Sua expressão não demonstrava surpresa. Você acredita que as coisas que estão acontecendo são culpa dos comensais da morte? A mídia estava dividida. Um lado acreditava que o que estava acontecendo era de fato obra dos comensais da morte. Mas o outro lado acreditava que aqueles que culpavam os comensais da morte estavam tentando semear o caos na mente das pessoas. Claro, está bem claro, não é? Disse Kim. Embora a ausência das marcas negras esteja presente, todo o resto é estilo comensal da morte. Sim, eles fizeram um bom trabalho escondendo suas operações, e sim, acredito que isso seja uma tentativa de lançar o público no caos. Mas quem está causando o caos não são os que culpam os comensais da morte pelos acidentes e eventos. São os próprios comensais da morte que estão ativamente tentando causar confusão nas pessoas. É bastante claro que os comensais da morte estão manipulando a mídia para semear dúvidas nas mentes das pessoas, fazê-las pensar se o Lorde das Trevas voltou ou não. Sim, embora o Lorde das Trevas tivesse aparecido no Ministério, os únicos que o viram foram Dumbledore e alguns funcionários selecionados do Ministério. O número de pessoas que viram o Lorde das Trevas era preocupantemente baixo, e não ajudou em nada o fato de a tentativa de Fudge de negar o retorno ter causado danos, que foram ainda mais danosos quando, em seus últimos dias como ministro, ele andou por aí dizendo, sim, você sabe quem voltou. As pessoas não sabem em quem acreditar, continuou Kim. O ministério que havia sido inflexível em recusar o retorno do Lorde das Trevas, agora, o mesmo ministério estava ativamente propagando que seu retorno é de fato verdadeiro. E pelo que li na guerra, o Lorde das Trevas fez incursões e assaltos com seus lacaios algumas vezes, mas agora ele não está em lugar nenhum. Então as pessoas que passaram pela guerra, aquelas que o temem, que temem suas ações, agora estão confusas, se perguntando por que o todo-poderoso Lorde das Trevas se esconderia. A ação do Lorde das Trevas fora bastante inteligente aos olhos de Kim. Após a tentativa de assassinato de Amélia Bones, ele se isolou, protegendo-se de qualquer olhar curioso. Os comensais da morte, que antes agiam semi-abertamente, agora trabalhavam totalmente furtivos, não deixaram rastros que pudessem ser responsabilizados. E quase nenhuma testemunha foi encontrada. Essa linha de ação só confundiu ainda mais o público. Por que então o Lorde das Trevas, que estivera tão perto de matar o futuro ministro, então chefe do DMLE, de repente se esconderia? O Lorde das Trevas havia demonstrado seu poder e alcançado a garganta da pessoa que tinha acesso a todos os aurores e magos de ataque. Então por que toda essa infiltração? Não era o estilo do Lorde das Trevas. O público eram todas as pessoas.
O público eram os aurores, os donos de barracas de rua, os solicitadores, os trabalhadores assalariados, os funcionários do ministério, os trabalhadores da construção civil, os ricos e os pobres, os jovens e os velhos, todos tinham dúvidas em suas mentes. O Lorde das Trevas estava vivo ou morto? Quem estava dizendo a verdade e quem estava tecendo uma teia de mentiras? Quais eram os fatos e o que era besteira? O Lorde das Trevas havia lançado um plano perfeito. Não há nenhuma evidência fotográfica de comensais da morte, disse Kim antes de rir. Isso fez Dumbledore inclinar a cabeça. O que foi? Perguntou. O ataque fracassado à casa do chefe da autoridade do piso, Vesten, disse Kim. Esse plano foi brilhantemente planejado, mesmo tendo fracassado. A Dumbledore não precisou perguntar. Ele entendeu imediatamente por que Kim havia dito sim. Você quer dizer por causa dos julgamentos? Sim, os julgamentos, disse Kim, estalando os dedos. Augustus Rookwood e Rivers Locke fugiram do local, escapando dos aurores. Mas deixaram para trás seus companheiros. Olhou para Dumbledore, todos vestidos com trajes de comensais da morte. Ai! Dumbledore suspirou. Infelizmente, eles eram todos ex-membros da Novelusa Sionite. Sim, eram membros da Novelusa Sionite, jovens que não tinham a marca negra nos antebraços, e Rivers Locke estava lá. Kim sorriu profundamente. A narrativa que surgiu disso eu não esperava. Muitas pessoas acabaram acreditando que os comensais da morte fugitivos da fuga de Azkaban assimilaram e lideraram os Novelusa Sionites. Eles absorveram o sangue novo e o infundiram na organização dos comensais da morte devastada pelo tempo. E que eles fizeram isso sozinhos, que foram os fugitivos que estavam tentando usar a imagem do Lorde das Trevas morto para se construírem. Dumbledore deu um suspiro cansado. O Lorde das Trevas tem muitas pessoas ricas sob seu comando, aquelas que têm influência em altos cargos da sociedade. Elas estão manipulando seus interesses nas sombras, perturbando a mente das pessoas. Mas nem tudo é ruim. Dumbledore sorriu por baixo da barba e também olhou para Kim. O negócio de proteção aegis da sua família está se espalhando por lares e empresas como um fogo demoníaco, especialmente lares de nascidos trouxas. Ouvi da senhora Granger que muitos nascidos trouxas têm contratado seus serviços, e que isso frustrou vários ataques e salvou mais vidas. Fogo maldiçoado, professor, sério, riu Kim. Essa não é uma conotação positiva, né? Mas eu gosto. Fogo maldiçoado soa bem. A Aegis estava indo muito bem. Os preços mais baratos que os da ala dos Goblins atraíram pessoas, e o atendimento ao cliente as converteu em clientes pagantes. Os clientes não mágicos adoravam porque os representantes os entendiam e não vinham de uma sociedade tão distante deles. Já os clientes mágicos começaram a comprar seus serviços graças à colaboração com a DMLE. No entanto, estou impressionado com outro negócio sobre o qual tenho ouvido falar ultimamente, disse Dumbledore. Não sei se você já ouviu falar, mas é conhecido como o Labirinto, que não demonstrou nenhuma reação incomum ao nome. Manteve a calma e olhou para Dumbledore. Eu já ouvi falar, senhor. Bastante fascinante, devo dizer. Trechos que ajudariam alguém a escapar para um lugar qualquer no país, bem longe de seus agressores. Sim, é fascinante. É claramente uma versão dos antigos armários sumidouros e Dumbledore assentiu em concordância. No entanto, estou curioso para saber quem está por trás do labirinto. O modo de operação deles é intrigante. Eles enviam cartas para as portas das pessoas e pelo Magifax da sua família. Eu li uma versão dessas cartas. Eles simplesmente declaram seus serviços, de forma direta e direta. E quando você paga, eles lhe enviam a porta, que se abre para um lugar deserto em algum lugar do interior. Isso fez com que as pessoas espalhassem a notícia boca a boca, continuou Kim, falando de Dumbledore. Logo, as cartas mudaram, e as pessoas podiam fazer pedidos para outras pessoas. E aí, não importa se você tem a carta ou não, as pessoas pagam e recebem em casa. Não havia uma única pessoa associada ao labirinto. Ninguém sabia de onde vinham as cartas ou quem entregou as portas. Apenas instruções sobre como instalar e personalizar a porta em suas casas. Quando tudo estava pronto, as portas funcionavam e as pessoas tinham uma maneira de escapar. Quem o senhor acha que está por trás do labirinto, Sr. West? Perguntou Dumbledore. Não sei, professor, disse Kim quando chegaram à suíte do chefe. Quem quer que seja, claramente não quer ser identificado. Não sei se isso é bom ou não, mas atualmente, pelo que vi o labirinto fazer, só posso dizer que eles estão fazendo um trabalho e tanto. Agora, professor, gostaria de me despedir. Gostei muito desta nossa conversinha, disse ele. Claro, Sr. West, disse Dumbledore, gesticulando para que Kim entrasse em seu quarto. Eu também gostei dessa nossa conversa, ele sorriu. Ela me esclareceu algumas coisas. Você quer dizer as Horcruxes? Pensou Kim. Porque estou muito à sua frente nisso. Nossa, isso sincronizou tão bem que estremeceu um pouco internamente. Que bom que pude ajudar, sorriu Kim. Os dois jogadores em campo se separaram sem revelar suas intenções um ao outro. Capítulo 293. A conversa com Dumbledore fez Kim sentir uma sensação de urgência. O Lorde das Trevas estava espalhando sua teia de mentiras e enganos pelos países, e isso fez Kim pensar que seria sensato garantir outro pedaço do Lorde das Trevas. Ele terminou o jantar, saiu com os amigos, voltou para o quarto e, depois de encher os bolsos com o equipamento necessário, jogou-se para fora da porta do retrato da suíte Adboy e caminhou até o 7º andar sob o disfarce cuidadoso de um feitiço de invisibilidade. Seus pés pararam ao lado da tapeçaria de trolls dançantes, fechou os olhos e começou a andar. Eu preciso de uma sala cheia de coisas escondidas. Eu preciso de uma sala cheia de coisas escondidas. Eu preciso de uma sala cheia de coisas escondidas. 3 vezes ele andou de um lado para o outro em frente ao trecho da parede branca. Quando abriu os olhos, lá estava ela finalmente, a porta da sala precisa, embora aquelas portas fossem diferentes das habituais. Kim arrancou as pesadas portas, entrou e fechou as portas atrás de si, deixando a parede branca para encarar o corredor silencioso. Ele suspirou.
Fazia um tempo desde que chegará àquela sala, só entrará ali algumas vezes, principalmente para recuperar coisas quebradas, fora de serviço e usá-las em seu escritório e oficina depois de reformá-las ou transformá-las. Mesmo assim, não conseguia deixar de se sentir impressionado com o que via. Ele estava em uma sala do tamanho de uma grande catedral, cujas janelas altas lançavam raios de luz sobre o que parecia ser uma cidade com muralhas imponentes, construída com o que Kim sabia serem objetos escondidos por gerações de habitantes de Hogwarts. Havia becos e ruas ladeados por pilhas instáveis de móveis quebrados e danificados, guardados, talvez, para esconder evidências de magia maltratada, ou então escondidos por elfos domésticos orgulhosos do castelo. Havia milhares e milhares de livros, sem dúvida proibidos, pichados ou roubados. Havia catapultas aladas e frisbees com presas, alguns ainda com vida suficiente para pairar sem entusiasmo sobre as montanhas de outros itens proibidos. Havia garrafas lascadas de poções congeladas, chapéus, joias, capas. Havia o que pareciam cascas de ovos de dragão, garrafas com rolha cujo conteúdo ainda brilhava malignamente, várias espadas enferrujadas e um machado pesado e manchado de sangue. Kim caminhou calmamente em direção a um dos muitos becos entre todo aquele tesouro escondido. Virou à direita, passando por um enorme troll empalhado, correu um pouco e parou em frente ao armário sumidouro quebrado, e pôde ver que estava sendo consertado. Os sinais de conserto eram evidentes. Ele olhou fixamente para o armário desaparecido por alguns momentos antes de se aproximar dele e tirar a luva da mão. Depois de um minuto, Kim já tinha a luva de volta na mão. Ele virou à esquerda em direção ao armário sumidouro quebrado e começou sua busca dentro da sala das coisas ocultas. A sala, como ele sabia e vivenciava, estava enfeitiçada com um feitiço anti-Exil. Se alguém quisesse encontrar coisas na sala das coisas ocultas, teria que fazê-lo à moda antiga, atravessando os montes de coisas abandonadas e torcendo para que o olhar captasse o item ou itens em questão. Ele parou ao lado de um grande armário cuja superfície empolada parecia ter sido atingida por ácido. Abriu uma das portas rangentes do armário. Já havia sido usada como esconderijo para algo em uma gaiola que havia morrido há muito tempo. Seu esqueleto tinha 5 patas. Isso o intrigou por um tempo antes de fechá-lo e deixar os ossos repousarem em seu devido lugar. Ele caminhou novamente por um tempo antes de se encontrar em um lugar com becos nos 4 lados e montes bem parecidos entre si. Que vergonha! Eu me perdi, disse ele para si mesmo, virando o corpo para olhar em todas as direções. Ele se aprofundou cada vez mais no labirinto, procurando por objetos que reconhecesse de suas incursões anteriores. O cômodo estava silencioso o suficiente para que ele ouvisse sua própria respiração e seus passos ecoando através das enormes pilhas de lixo, garrafas, chapéus, caixotes, cadeiras, livros, armas, vassouras, morcegos. Kim juntou as mãos atrás das costas e logo em seguida, o salto dos sapatos deixou o chão, seguido pelas pontas dos pés e em seguida pelos dedos. Uma rajada de vento suave, porém poderosa, o ergueu no ar enquanto ele subia em direção ao teto acima dos montes, com vista para o horizonte de lixo. Agora sim, ele sorriu e continuou sua busca, só que em vez de andar a pé, ele agora estava no ar. Droga, isso não é mais difícil, murmurou ele, remexendo nas coisas no topo do monte. Antes, ele estava apenas cavando na pilha de baixo, mas agora, estando no ar, acabou aumentando a área de busca em uma dimensão inteira. Ele parou por um instante pairando no ar, observando toda aquela bagunça. Será que conseguiria encontrá-lo em meio a toda aquela tralha? Seria apenas sorte? Ou haveria outra maneira de encontrá-lo? Espere um minuto. Posso tentar usar minha alma para encontrá-lo. Kim cruzou os pés no ar e assumiu a posição de lótus. Agora, vamos ver se esse acordo vale a pena. Sob o escudo pulsante com veias multicoloridas, às vezes crepitantes, a alma dourada e cintilante vibrava, expandia-se e contraía-se. Ao comando de Kim, uma luz brilhante irrompeu da alma e atingiu cada canto do espaço branco imaculado, manchado por manchas de 7 cores. Lá fora, Kim fechou os olhos e sentiu seus sentidos se expandirem como uma ondulação na água. Ele não conseguia sentir nada, mesmo que seus sentidos parecessem se expandir. Tudo era denso e opaco, parecendo se fundir ao chão e uns aos outros. Mas então, de repente, naquele mundo opaco, uma luz brilhante surgiu. Encontrei. Kim encarou a luz brilhante, mas não era um brilho agradável. Estava turva em sua luz, emanando um cheiro de morte, completamente oposto à sua própria alma. De repente, a luz corrupta saltou e atacou os sentidos expandidos de Kim, e em tempo real, Kim pôde ver a corrupção tentando infectar sua alma através dos sentidos expandidos alcançados por ela. Ele imediatamente cortou seus sentidos e a alma no espaço da alma. Bem, afinal é uma Horcrux, disse Kim depois de abrir os olhos. Ele voou para o chão e pousou em frente a um monte que parecia exatamente igual às dezenas de outros do gênero. Destacando-se na pilha, havia um busto. Pegando o busto lascado de um velho e feio feiticeiro de cima de uma caixa próxima, ele o colocou em cima de uma caixa de madeira. Kim respirou fundo. É isso aí. Droga, eu sabia que seria assim, uma ruga e um nariz arrebitado marcavam seu rosto. Sobre o busto lascado, havia uma peruca velha e empoeirada e uma tiara manchada na cabeça da estátua, o que a tornava mais distinta. A tiara, ou para ser mais preciso, era um diadema. Era o diadema de Rowena Ravenclaw. O artefato do fundador foi escolhido pelo Lorde das Trevas para servir de recipiente para seu fragmento de alma. O fragmento de alma o manchou. Kim levantou a mão com uma carranca dolorosa, mas se conteve para não tocá-la. O brilho das joias de safira azul parecia opaco e como se tivessem sido queimadas na base. O brilho da platina preciosa, enfeitiçada para não enferrujar, parecia estar misturado à ferrugem preta. Ah, por que ele não pôde cuidar melhor dos artefatos ou talvez escolher outra coisa? Ele suspirou. Bem, não importa, não é?
Kim produziu um recipiente cúbico feito exclusivamente de painéis de vidro opacos. Ele levantou a mão, e o diadema da Corvinal se desprendeu delicadamente do busto, levando consigo a peruca. Kim soprou, e a peruca empoeirada caiu, e o diadema foi delicadamente colocado na caixa. Usar por 1 minuto não vai fazer mal, né? Vamos experimentar. Kim imediatamente colocou a tampa de vidro na caixa, e as bordas se fundiram com outras bordas, selando a caixa de vidro. Nossa, essa foi por pouco, Kim suspirou. Ele não sabia que maldição o Lorde das Trevas havia colocado no diadema, mas, fosse o que fosse, Kim tinha certeza de que o faria usá-lo. E quem sabe se fosse parecido com o diário, tomaria conta dele, ou talvez derretesse seu cérebro, ou quem sabe que tipo de coisas horríveis. E atualmente, mesmo sendo capaz de abafar as vozes do pecado, que não estava completamente livre do controle delas. Cada vez que seus próprios pensamentos fluíam na mesma linha que a voz do pecado, esses momentos permitiam que as vozes saíssem mais altas e por mais tempo do que antes. Bem, essa é a última coisa que consigo sem problemas. Kim bagunçou o cabelo, com os olhos fixos na caixa flutuante. Mas acho que agora que isso acabou, posso me concentrar em mim. Seu progresso com a maldição da alma e do pecado havia parado, e ele não havia feito nenhum progresso em como realmente expulsar a maldição de seu corpo. Acho que não tenho outra escolha. Vou precisar ir para casa nesta Páscoa. Os alunos de Hogwarts tinham 3 férias escolares por ano. Após o término do ano letivo, os alunos tinham férias de verão de 2 meses, as mais longas do ano. Quando as pessoas voltavam às aulas, as próximas férias eram durante o Natal e duravam até depois do Ano Novo. E a terceira era Páscoa, com 2 semanas de duração, e as datas mudavam a cada ano. Ele nunca voltou para casa na Páscoa. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer em Hogwarts. Ele precisava de estímulos externos para ativar suas células cerebrais e conseguiu algum progresso. Eu preciso fazer algumas ligações, disse Kim. Ele olhou para a caixa com diadema e suspirou. Preciso cuidar disso. Antes disso, bateu no vidro. Vamos, amigo, vamos te acomodar. A terceira caçada havia chegado ao fim. Quebra de cena. O tempo passou e as férias da Páscoa chegaram. Kim estava de volta em casa. Bateu na porta e esperou a resposta. Entre ouviu a voz, e Kim entrou na sala de estudos. Avô. George levantou os olhos do livro. Sim, Kim? Perguntou. Kim sentou-se na frente dele e começou sem demora. Vou para os Estados Unidos em alguns dias. Por que você quer ir para a América, criança? Perguntou George, virando uma página. Tenho alguns trabalhos que quero fazer em Nova York, disse Kim. Que trabalho? Perguntou George, arqueando uma sobrancelha. Tem uma livraria lá com um livro que eu quero muito. Podemos receber em casa, não precisamos nos deslocar. Eu sei disso, avô, mas desta vez eu vim para casa, então pude ir lá, argumentou Kim. O livro é um ótimo negócio, e eu quero dar uma volta. George olhou para cima e encarou Kim atentamente. É só esse o motivo? Bem, Kim riu e deu de ombros. Acho que vou ver como está indo meu investimento em Nova York. Quer dizer, preciso ter certeza de que meu inquilino tem condições de pagar o aluguel. Era hora de ir para os Estados Unidos. Capítulo 294. Os Estados Unidos da América, a terra das oportunidades para um mundo não mágico, onde qualquer sonho pode se tornar realidade e todos parecem estar perseguindo o sonho americano. Mas, no mundo mágico, eles tinham uma reputação diferente e peculiar de serem controladores e imersos em mandatos rígidos que exerciam controle excessivo sobre seus residentes mágicos e aqueles que visitavam o país. A cultura mágica do país foi moldada por sua história, que incluiu os terríveis julgamentos das bruxas de Salem e a caça nacional aos seres mágicos, rotulando-os como contrários à natureza e perigosos, proibidos de existir, e executando-os através do método cruel de queimá-los em estacas. O Congresso Mágico tinha regras rígidas quanto à entrada de mágicos no país por meios não mágicos. Eles tinham métodos de detecção em todos os aeroportos, hidrovias e principais fronteiras rodoviárias para detecção mágica, e seriam entrevistados sem falta. No lado mágico das viagens, as chaves de portal para entrar no país eram rigorosamente monitoradas e exigiam um processo seguro para serem obtidas. Se fosse descoberto que alguém havia entrado no país por meio de uma chave de portal não autorizada, a pessoa seria acusada dentro do país e presa, e a postura da Magical América em negociações nesses casos era notória por sua inflexibilidade. Negócios ou lazer? Que olhou para o homem sentado à sua frente. O homem era um funcionário da Macusa, empregado no departamento de turismo, supostamente responsável por entrevistar aqueles que chegavam ao país por meio de uma chave de portal. Era a primeira vez para Kim em suas viagens recentes, sob a influência de Vestes, ele havia obtido chaves de portal diretamente em seus destinos, sem passar pela alfândega. Mesmo quando viajara para os Estados Unidos durante a turnê mundial com George, nunca havia participado de uma entrevista devido à sua pouca idade. Kim encarou o homem, perguntando-se se seu avô queria que ele passasse por aquilo, pois sabia com certeza que, com a influência do Ocidente, poderia dançar nu pelo campo, sem que ninguém questionasse suas intenções. Bem, pelo menos ele estava em uma sala privativa e não em uma fila. Ambos, ele respondeu ao funcionário. O oficial ergueu os olhos dos documentos e franziu as sobrancelhas. Ambos. Você se importaria em explicar? Bem, tenho negócios para resolver, perguntou Kim. Mas também estou ansioso para conhecer alguns espaços públicos populares. Gostaria de experimentar várias fatias de pizza de Nova York. Ouvi falar muito de pizza aqui. Você tem alguma sugestão para mim? Onde devo ir para comer a melhor pizza? Me dê as chaves da casa, se é que você me entende. Eu não, disse o oficial claramente. Kim deu de ombros. Que hospitalidade! Há quanto tempo você está aqui no país? Perguntou o funcionário. Menos de 2 semanas. Por favor, me dê uma data específica. Em que dia sua chave de portal retorna para casa? Kim tirou do bolso uma peça quadrada do tamanho da palma da mão e a colocou sobre a mesa entre eles.
Recebi uma chave de portal personalizada que posso usar sempre que quiser voltar para casa. Digo que estou aqui por 2 semanas porque esse é o período máximo que pretendo ficar no país. Mas se eu respondesse a chave de portal com respeito, posso ficar aqui no país o tempo que quiser. Tal era o poder de Vestes. O quê? O oficial pegou a peça de chave de portal da mesa e apontou sua varinha para ela, enquanto olhava para Kim com desconfiança. Sua expressão mudou para choque quando o feitiço revelou o resultado. É realmente uma chave de portal personalizada. Sim, como eu disse antes, Kim pegou sua chave de portal de volta das mãos do oficial. Vai demorar um pouco até que eu consiga aparatar entre continentes, pensou. Aparatar através de países era fácil para Kim, e ele podia até saltar para países vizinhos sem problemas. Mas viagens intercontinentais de distâncias gigantescas ainda eram impossíveis para ele. É possível se eu deixar a maldição. Onde você ficaria? Tenho uma casa em Manhattan. Seria minha residência durante minha estadia aqui. E com isso, Kim queria dizer que havia uma propriedade de West que eu usaria. O funcionário permaneceu em silêncio enquanto pegava sua pena e escrevia no formulário de Kim. Quando terminou, largou a pena, empurrou a cadeira para trás e apertou um botão em um eletrodoméstico dourado que estava em uma prateleira atrás dele. Ele se virou para Kim e ergueu a mão. Sua varinha, por favor. Precisamos registrá-la em nossos registros. Kim pensou por um momento, refletiu sobre suas escolhas antes de falar. Eu não uso varinha. Espere, o quê? Eu não uso varinha, disse Kim. Ele apontou para o pote de tinta sobre a mesa, e o líquido preto subiu e levitou no ar. O oficial americano olhou fixamente para a tinta flutuante antes de se virar para Kim por um momento. Você é britânico, certo? Você usa outra forma de foco? Também precisamos registrar outros focos. Não, eu não uso nenhuma forma de foco mágico, disse Kim. Os olhos do oficial permaneceram fixos em Kim por um tempo antes que ele suspirasse e olhasse para o formulário enquanto sua mão ia até a têmpora, esfregando-a com os dedos. Houve um minuto de silêncio na sala enquanto o oficial contemplava, e Kim sentou-se na frente dele com um sorriso. Tem certeza de que não tem uma varinha? Perguntou o oficial. Que se verificarmos seus pertences, não encontraremos nenhuma varinha ou qualquer outro tipo de foco. Não, vocês não encontrarão nada na bagagem, disse Kim. Eles não encontrariam nada na maleta dele. Afinal, ela era um feitiço para esconder o espaço expandido e ao longo dos anos, Kim havia adicionado seus próprios acessórios, tornando-a extra segura. Tudo bem, mas se descobrirmos que você está mentindo e for pego em flagrante, você será imediatamente preso e julgado no tribunal aqui no país. Estou bem com isso, disse Kim. O funcionário assentiu, colocou a mão sobre o pesado selo sobre a mesa e o baixou sobre o formulário com um movimento rápido, deixando uma marca verde de aprovação no papel. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Quebra de cena. Nova York, a cidade que nunca dormia, a Big Apple, era uma cidade fascinante. Para Kim, que passou a maior parte do ano em um grande castelo sem pessoas suficientes para ocupá-lo, a cidade mais populosa de toda a América era povo demais. Parado na Times Square, ele se sentia como se estivesse parado no meio de um mar de gente, mesmo caminhando. Os prédios eram tão altos que ele precisava esticar o pescoço para olhar para o topo, e tudo brilhava, lançando sobre ele as luzes dos outdoors. Ki, que já era maior de idade, não precisava de acompanhante em suas viagens a bordo. Portanto, pela primeira vez em sua viagem solo, ele estava sozinho. George tentará ficar com alguém para protegê-lo, mas Kim recusará terminantemente. Cara, com certeza tem muitos turistas aqui. Kim riu ao ver uma miríade de pessoas visualmente notáveis que claramente pareciam turistas com suas pochetes e mochilas, viajando em grupos com seus guias de viagem, apontando suas lentes para os pontos turísticos. Kim levantou sua câmera, apontou-a para o local da Times Square e tirou uma foto de um ângulo aprovado pelos profissionais, pois havia um grupo de pessoas com equipamentos profissionais ao redor dele, tirando suas próprias fotos. Ei, que câmera é essa? Perguntou um dos fotógrafos profissionais, que olhou para a pessoa não mágica e para a câmera Nikon em suas mãos, em seguida para a câmera em sua mão. Era mais ou menos do mesmo tamanho, de cor preta semelhante, e o design seguia o padrão atual das câmeras SLR. Mas havia um problema gritante com a câmera. Isso é de uma empresa chamada Kintech, disse Kim com um sorriso descarado. O homem olhou fixamente para a câmera. Cara, essa tela é muito bonita. Sua câmera não parece uma câmera digital. Sim, as câmeras SLR não tinham telas na parte traseira. Havia visores através dos quais era possível visualizar o enquadramento, mas não telas. Uma tela em uma câmera chegou ao mercado consumidor em meados dos anos 90 na forma de uma câmera digital, mas mesmo assim, essas telas serviam apenas para enquadrar as fotos e não ofereciam exposição visual ou todo o pacote de imagem ao vivo. Mas a câmera de Kim, que funcionava com perfeição, tinha uma tela com qualidade de imagem excepcional, mostrando o enquadramento que a lente dinâmica frontal estava capturando. Assim, é uma tela ótima. Ela mostra uma imagem ao vivo, o que significa que a imagem na tela é exatamente o que sairá na impressão. Posso até mexer na abertura, obturador, ISO, e todo o resto aqui mesmo, e ver o resultado na tela grande. Mas este modelo ainda precisa de ajustes na estabilidade, disse ele. A lente dinâmica utilizava transmutação para mudar o tipo de lente, tornando-a uma câmera de lente única. Posso ver isso por um minuto? O homem tinha um olhar faminto nos olhos, só por um tempinho, cara. É sobre isso, que tal não? Kim afastou a mão que segurava a câmera. Vamos lá, cara, só um minuto. Não, disse Kim, acenando e estalando os dedos. Os olhos do homem ficaram turvos por um momento antes de ele recuar e voltar ao que estava fazendo, até avistar a câmera de Kim. Usando mágica em público, no meio da Times Square. Cara, se a Makusa me prendesse se me pegasse, riu Kim.
Depois de ficar satisfeito com sua coleção de fotos e passear por Midtown Manhattan, Kim começou a perguntar aos moradores de Nova York sobre suas pizzarias favoritas. E seu sotaque e aparência limpa e elegante fizeram maravilhas, pois ele conseguiu encontrar muitas boas recomendações, que ele compilou e foi até a mais recomendada. Será que é diferente no Brooklyn? Kim deu um tapinha na barriga com um palito na boca. Ele cuspiu, e o palito virou pó de madeira antes de cair no chão. Ele olhou para o prédio indefinido de vários andares em Upper Manhattan e, visto de fora, não parecia grande coisa, exceto por várias janelas escuras, embora Kim tenha notado que combinava perfeitamente com os prédios ao redor. A porta da frente estava fechada por dentro com uma veneziana preta, e não parecia que o prédio estivesse ocupado. Kim olhou para a lateral do prédio e viu um beco. O beco estava deserto e surpreendentemente limpo. No entanto, mais importante, ele sentiu a presença de uma proteção ao entrar. Então essa é a entrada. Havia uma entrada lateral com duas portas que dava para o beco, embora estivesse acorrentada com uma fechadura robusta com amuletos espalhados por toda parte, desde os elos da corrente até as dobradiças da porta e a própria fechadura. Deixava claro que os ocupantes não queriam que ninguém entrasse pelas portas do prédio. Tanto faz que acenou com a mão, e a fechadura se abriu com um estalo, com as correntes escorregando para o chão. A porta se abriu e Kim entrou. A porta se fechou imediatamente e a fechadura e a corrente foram recolocadas, com os feitiços refeitos, só que muito mais fortes. O prédio estava abandonado, ou parecia. Não se via uma única alma nos corredores, no entanto estavam impecáveis com uma pequena mancha de poeira, e por causa das janelas bloqueadas, as luzes estavam acesas. E Kim percebeu que os painéis de luz instalados no teto eram MLS disfarçados e que, como qualquer outro prédio mágico, este não tinha eletricidade. O prédio, como Kim foi informado, era residencial e por estar localizado em uma área densamente povoada por seres não mágicos, de fato possuía apartamentos de 2 quartos. No entanto, não havia uma única alma não mágica no prédio e nenhum dos apartamentos estava ocupado por ninguém. Na verdade, o prédio não era residencial, mas comercial, destinado à população mágica de Nova York. Além disso, a porta de cada apartamento era uma porta mágica escondida com amuletos, e aqueles eram os verdadeiros cômodos do prédio. E atrás dessas portas havia um negócio de propriedade de várias pessoas que alugavam o espaço do proprietário do prédio. Kim chegou ao 9º andar do prédio e viu um conjunto de portas de apartamentos e um conjunto complementar de portas escondidas. Esses dois conjuntos de portas tinham algo em comum. Todas estavam trancadas, prédios de apartamentos trancados com fechadura simples, enquanto as portas escondidas estavam trancadas com fortes feitiços mágicos. Todas as portas escondidas estavam trancadas, assim como a porta da frente do prédio. O que Kim achou muito americano, porque na Grã-Bretanha, os prédios mágicos tinham feitiços antitrouxas na fachada, o que era mais do que suficiente para manter os não mágicos do lado de fora, mas as portas da frente raramente eram fechadas com magia forte. Kim finalmente chegou a uma porta escondida e acenou com a mão para que ela se abrisse, desativando instantaneamente a magia de tranca. Ele a empurrou e entrou. Imediatamente ele deixou o corredor escuro e entrou em um lugar com uma atmosfera muito sofisticada. Pelas paredes vermelho royal e pelo carpete exuberante sob seus pés, ele percebeu que um bom trabalho havia sido feito no espaço. Ele fez um bom trabalho, disse Kim, olhando ao redor. Caminhando mais a fundo no espaço e saindo do salão de entrada, ele se viu em uma pequena área de jantar, com mesas e cadeiras empilhadas ao lado. E enquanto olhava para as pinturas nas paredes, ouviu passos. Antes que pudesse se virar para encará-los, ouviu: "Não se mexa. Quem é você? Como entrou?" "O quê?" A voz parou quando Kim se virou completamente. Ele sorriu e cumprimentou o dono do restaurante. "Olá, Abraham", disse Kim ao homem chocado. Surpresa. Capítulo 295. Não se mexa. Quem é você? Como entrou? O quê? Olá, Abraham. Surpresa. Kim e Abraham se entreolharam enquanto estavam no restaurante de Abraham. O queixo de Abraham estava ligeiramente entreaberto enquanto sua mão se erguia e ele congelou com uma varinha apontada para Kim. Kim, o que você está fazendo aqui?" perguntou Abraham, aparentemente tentando entender o que estava acontecendo. "Sei como você chegou aqui? O flu ainda não está aceso e você não pode aparatar aqui." Kim ergueu a mão para frente e a abaixou delicadamente. Abraham sentiu a mão da varinha sendo empurrada para baixo. "Vamos parar de apontar essa varinha, tá?" disse Kim. "Quanto à sua pergunta, eu não vim pelo flu nem aparatei aqui", e apontou para o corredor que usará para entrar na sala de jantar. "Entrei pela porta da frente como uma pessoa normal, sabe? Abri e entrei. Mas não se preocupe, eu a tranquei depois de entrar." "Então, como vai, Abraham?" ele perguntou. Não, Abraham levantou a outra mão, mostrando a palma aberta para Kim. "Primeiro você tem que me responder por que está aqui." Não é óbvio? Vim aqui para te conhecer." "Para Nova York? De Herefordshire? Não é tão longe, sabia? É do outro lado do oceano, como dizem, e eu nem peguei um barco, apareci usando uma chave de portal e levei flu até um ponto em Nova York, depois caminhei até aqui, até o prédio. Até comi uma boa porção de pizza no caminho." Abraham olhou para Kim, seu rosto ainda demonstrando descrença. Kim percebeu o que o homem estava pensando. Afinal, era muito assustador e insano aparecer no local de trabalho de alguém sem avisá-lo, especialmente quando aquele espaço era fechado para entrada externa. "Tanto faz, eu sou o dono do lugar", pensou ele, ignorando que não era aceitável, nem mesmo para o proprietário, entrar na casa de um inquilino sem a permissão dele. "Imagino que Lia não saiba que você está vindo para cá", perguntou Abraham, suspirando. "Não, eu não contei a ela. Kim trocava faxes com Lia toda semana, e ela não fazia ideia da visita dele aos Estados Unidos e de que Kim estava visitando Abraham. Se eu tivesse contado a ela que estava vindo para cá, ela teria tentado me impedir, ou te avisado que eu estava vindo, ou estaria aqui pessoalmente para me pressionar. Mas eu sou mais alto que ela.
Parece mesmo com ela. Abraham deu um longo suspiro mais uma vez. Então posso perguntar por que você está aqui? Estou em Nova York a trabalho, disse Kim, puxando uma mesa e duas cadeiras do canto com um aceno de mão. Quanto ao motivo específico de minha visita, queria saber como está o meu inquilino. Preciso saber se você vai conseguir pagar o aluguel este mês. Espere, o quê? Locatário, o que você quer dizer? Abraham perguntou a Kim, que se sentou à mesa. Eu sou o dono do lugar, Abraham. Você assinou um contrato de locação para usar este espaço, tornando-me seu senhorio. O quê? Eu não sabia disso. Abraham, que havia se sentado na cadeira, imediatamente se levantou, empurrando a cadeira para trás. Que olhou para a cadeira que caía, e ela parou de cair e se endireitou. Claro que você não saberia. Eu não era o dono quando você alugou este lugar. Só o adquiri recentemente como parte de um dos meus poucos investimentos aqui nos Estados Unidos. Você comprou porque meu restaurante está aqui? Abraham perguntou. Em parte, sim. Foi um dos motivos pelos quais comprei este lugar. Ele o comprará de Lia, afinal. O outro motivo é a excelente localização deste espaço. Upper Manhattan, especialmente um edifício mágico, é simplesmente um ótimo investimento. Estou impressionado que você esteja se saindo bem o suficiente para pagar o aluguel deste lugar. É muito, muito caro. Abraham afundou novamente na cadeira, com os ombros caídos. Não se sinta mal, nada vai mudar, disse Kim rindo. Não tenho tempo nem motivação para cuidar diretamente do aluguel e de outras coisas aqui. Você vai interagir com quem quer que tenha interagido, e as coisas continuarão as mesmas. Não sei o que dizer, suspirou Abraham. Não sei como me sentiria se você fosse dona do espaço do meu restaurante. Restaurante? Não, meu caro Abraham. Kim levantou o dedo e o gesticulou. Eu sou o dono deste prédio inteiro. Lia era dona apenas do prédio de Abraham, e o vendeu apenas para Kim. Mas depois disso, Kim se esforçou para comprar o prédio inteiro de todos os proprietários individuais para obter a propriedade de todo o prédio. O prédio inteiro? Abraham quase gritou. Meu Deus, tanto aluguel. Kim riu. 80% dos lotes do prédio estavam ocupados e Kim recebia aluguel deles todo mês, e tinha certeza de que, com o tempo, a administradora do prédio o manteria funcionando em plena capacidade. Então, quando vocês abrem? Perguntou Kim. O serviço de jantar começa às 5, disse Abraham. Kim olhou para o relógio e eram 3 horas. Ele olhou ao redor do restaurante e viu que estava deserto. Você tem funcionários, certo? Onde eles estão? Eles saíram para almoçar. Acho que estão prestes a voltar. Vocês não têm uma refeição para os funcionários? Normalmente não servimos almoço para os funcionários. Meus funcionários gostam de sair depois do trabalho de preparação e antes do jantar começar. Eles estão prestes a voltar. Kim olhou ao redor do restaurante e Abraham notou o olhar. Você tem alguma pergunta? Ele perguntou. Quantas pessoas vocês servem aqui? Perguntou Kim. Pergunto isso porque presumo que esta seja a área de jantar. A área de jantar, no que se referia a restaurantes, era pequena, pelo que Kim podia perceber, mal cabiam 2 ou 3 mesas. Kim já tinha estado em vários deles, mágicos e não mágicos, de comida de rua a restaurantes sofisticados. Atendemos 15 reservas diariamente. Abraham olhou ao redor de seu local de trabalho. Cada festa pode ter de um único cliente a um grupo de 10 pessoas e nos prepararemos de acordo. Kim assentiu, lembrando-se de ter ido a vários restaurantes com o modelo usado por Abraham. Eram sofisticados e exclusivos, com o objetivo de proporcionar a melhor experiência possível, com um toque muito pessoal aos clientes. E pelo que Kim conseguiu somar ao aluguel e ao número de pessoas atendidas por Abraham, percebeu que o restaurante era sofisticado, com uma clientela de nicho. Abraham apontou para a pequena sala. Esta é apenas uma das 15 salas do restaurante. Nossos clientes precisam de privacidade e, felizmente, os Estados Unidos são famosos por seus serviços de magia espacial. Então ampliamos o espaço o máximo possível e o dividimos nestas 15 salas, além de nossas outras necessidades. Kim olhou para a parede atrás de Abraham e enviou um pulso de magia. Está mesmo espalhada com magia espacial, pensou, sentindo a magia por toda a sala. Ele sabia que os Estados Unidos eram conhecidos por sua magia espacial. Lia havia encomendado a um artesão americano a maleta que lhe dera de presente. Aquela maleta se tornará o lar do que se poderia dizer ser a vida inteira dele. Você deve ver muitos políticos como clientes, disse Kim. Ter um lugar em Nova York, especialmente em Manhattan, faz com que os hóspedes percorram círculos políticos. Manhattan era a sede do Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, MACUSA, tornando-se o centro de políticos e figurões mágicos americanos relacionados à burocracia e à política. O que vocês servem? A culinária francesa era minha especialidade, disse Abraham com orgulho. Nós, no entanto, não oferecemos um cardápio, oferecemos um cardápio fixo que muda regularmente à medida que experimentamos e aprendemos com nossa arte. Os hóspedes, no entanto, podem nos dizer com antecedência o que desejam comer, e nós prepararemos para eles. Mantemos registros de todos os nossos hóspedes. Por exemplo, se você comer aqui, manteremos um registro do que você comeu, e na próxima vez que nos visitar, podemos personalizar seu cardápio. Se quiser comer algo de uma visita anterior, podemos providenciar isso, ou se desejar comer algo novo, podemos garantir que nenhum dos pratos que você comeu da última vez se repita. Também coletamos o feedback dos nossos hóspedes para conhecer seus gostos e preferências e proporcionar uma experiência personalizada. Quanto mais você nos visitar, melhor o conheceremos e assim, teremos uma experiência melhor do que da última vez. Kim encarou Abraham com as sobrancelhas ligeiramente arqueadas, impressionado com o que ouviu. Ele sabia que vender uma experiência era um bom modelo de negócio e, na sua opinião, o restaurante de Abraham estava implementando uma versão inovadora disso. Uau, ele disse, batendo palmas silenciosamente. Quando a Lia te apresentou como dona de restaurante, ela não estava te elogiando, estava. Você disse que trabalhava em um lugar bem diferente deste. Você deve ter pensado muito sobre isso. Abraham assentiu.
Deixei um ótimo emprego com o qual me sentia muito confortável para abrir meu próprio restaurante, então precisava ter certeza de que faria algo que fosse bem-sucedido. Pensei nisso por um ano inteiro antes de soletrar o feitiço, disse ele, sorrindo. A Lia me ajudou muito quando eu estava pensando em como fazer as coisas. Ah, eu consigo sentir o amor, disse Kim com exagero. Então fez uma pausa e se inclinou para perguntar seriamente. A Lia não vem aqui hoje, né? Lia? Não vamos nos encontrar pelos próximos dias. Lia, com suas responsabilidades, era uma pessoa ocupada, e com seu trabalho que a levava a viajar pelo mundo todo, ela não conseguia ficar em um único país como uma pessoa comum. Abraham, em seu trabalho como chefe de cozinha e proprietário, também era uma pessoa ocupada. Era preciso muita pesquisa e experimentação para administrar um lugar como ele queria, e para manter os clientes satisfeitos. Ele precisava estar constantemente fazendo algo novo, o que levava tempo para corresponder ao nível de serviço prometido. Por isso, pelo que Kim sabia, sua irmã e o namorado não tinham um relacionamento parecido com o que muitas outras pessoas da mesma idade tinham. Quando vocês dois passam tempo juntos, se não se importa que eu pergunte, perguntou Kim. É difícil para um estrangeiro vir para os Estados Unidos com uma chave de portal, começou Abraham, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Mas aparentemente não é grande coisa para sua irmã. Ela disse que pode usar a chave de portal aqui todos os dias sem problemas, então pensamos nisso, mas desistimos. Começo o dia tarde e trabalho até tarde, enquanto a Lia começa o dia cedo e trabalha até a noite, então nossos horários não coincidem para nos encontrarmos todos os dias. Além disso, estou ocupada nos fins de semana, então decidimos passar um tempo juntas às quartas e quintas. Ela vem aqui, e eu deixo a cozinha para meu assistente e parceiro nesses 2 dias. Tenho sorte de ter uma equipe ótima. Bem, contanto que eles estejam felizes com o relacionamento, pensou Kim e então perguntou. Você tem um quarto aqui no restaurante onde eu possa descansar um pouco? Sim, Abraham olhou na direção do corredor que saía do refeitório. Temos um quarto nos fundos. Mas você tem certeza de que não quer ir descansar onde quer que esteja hospedado? Vou para lá depois de voltar do meu passeio noturno. Agora, eu gostaria de poder simplesmente pular daqui, porque se eu for lá, vou precisar encontrar um grupo de pessoas me esperando e sentar com elas por um tempo. Suspirou Kim. Seus arranjos de moradia aqui eram administrados pelos funcionários da Vests, o que significava que mesmo sendo uma viagem pessoal, havia pessoas que sabiam que Kim estava visitando. Isso significava que haveria executivos da West que gostariam de conhecer o neto de George West, bajular e se familiarizar. Então, se ele fosse à noite, não teria que lidar com essas pessoas até amanhã, ou, nunca em sua viagem, se saísse cedo e voltasse tarde. Não tenho problema com isso, disse Abraham. Você pode descansar na sala dos fundos. Pedirei à minha equipe para ficar longe da sala. Obrigado, ficaria muito agradecido. Quebra de cena. Isso encerra o briefing de hoje, disse Abraham, olhando para sua equipe. Espero que todos estejam cientes de suas tarefas e do perfil de hoje. Sim, chefe, respondeu a equipe do restaurante Ashier. Abraham fechou suas anotações do dia e sorriu para seus funcionários, mas então percebeu que, de repente, seus olhares se desviaram para o lado, olhando para trás. Ele se virou e viu Kim parado na porta da cozinha, vestindo um terno diferente do paletó casual que usava antes. Kim, ele chamou. Está na hora de você sair? Kim balançou a cabeça antes de acenar para a equipe com um sorriso encantador. Ele deu um passo à frente, tirou um envelope do bolso e o entregou a Abraham, que olhou para o envelope familiar com os olhos arregalados. Você tem uma reserva para hoje, disse Abraham, levantando a carta de convite para a reserva que o restaurante Ashier enviou aos seus clientes. Sim, estou registrado com o nome Bao Yishi. Kim apontou para o cartão e então sorriu surpresa. Os olhos de Abraham baixaram para o cartão e depois para Kim, e enquanto fazia isso, ele não pôde deixar de pensar em como Kim era parecida com Lia em alguns aspectos. Mais importante, ele fez uma anotação para não passar uma noite com os 2 irmãos West juntos. Eu lhe mostrarei seu assento, disse Abraham. Eles saíram e seguiram por um corredor com 15 portas. Pararam em frente à porta número 4, e Abraham a abriu para Kim entrar. A sala de jantar era rica em decoração, mas simples. Kim conseguia ver muitas coisas, como um gramofone mágico e paredes com tinta que parecia se mover lentamente, mudando os padrões ao longo do tempo. No meio da sala havia uma mesa ornamentada com 2 cadeiras. O quarto 4, pelo que me lembro, tem uma reserva para 2 hóspedes. Abraham franziu a testa ao ler o cartão de reserva e então olhou para Kim. Alguém mais vai jantar com você? Kim desviou o olhar da sala e assentiu. Sim, vou me encontrar com alguém aqui. Ele pegou o relógio de bolso para ver as horas. Eles gostam de chegar na hora, então acho que estão prestes a chegar. Assim que Kim disse isso, um globo de vidro hemisférico na parede, que estava vazio, de repente se iluminou com um clarão de chamas verdes passando por baixo do vidro. O que é isso? Perguntou Kim. Parece que você estava certo sobre eles chegarem na hora, disse Abraham. Seu convidado chegou ao flu na sala de recepção, que olhou para suas roupas e elas se ajeitaram. Ele colocou a mão atrás das costas e se posicionou de modo a desviar o olhar da porta. Logo ouviu uma voz alegre, porém idosa. Obrigada, mocinha, disse a voz. Boa noite, senhor. Abraham cumprimentou o velho sorridente, com olhos que pareciam brilhar com uma luz cativante. Sou Abraham Ashier, o chefe de cozinha do restaurante Ashier. Prepararei seus pratos esta noite. Estou ansioso por isso, Abraham. Normalmente não vou a estabelecimentos como esses. Por favor, espere um momento agradável, senhor, disse Abraham. Por favor, entre, senhor, seu acompanhante já chegou. Ah, a velha voz riu baixinho, sons de passos.
Kim, oh meu Deus, você não cresceu tanto? Kim, que agia como se não soubesse da chegada, virou-se para olhar o velho com um sorriso. E você envelheceu, Sr. Alan. O sorriso já largo de Alan de Baddeley se alargou ainda mais, acentuando as rugas de sorriso nas laterais dos olhos. Isso acontece com o tempo, minha querida criança. O mestre e o aluno se reencontraram. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Abraham se perguntou por que, por algum motivo, Kim West se parecia mais com Alan do Baddeley do que com a irmã ou o avô. Ele olhou para os jovens e os mais velhos e tentou entender o porquê. Então ele percebeu. Os sorrisos deles são os mesmos, pensou Abraham, observando os dois sorrisos descontrolados. Aqui, pensei que você tivesse esquecido de mim, disse Alan, enquanto se sentava na frente de Kim. Como eu poderia? Kim riu baixinho. Não vou te esquecer, pelo menos até o dia em que eu conseguir arrombar essa mente nojenta e secreta. Quando suas defesas estiverem em ruínas, você terá minha permissão para morrer. Então, antes disso, não chute a lata, tá? Isso pode ser um problema, meu caro aluno, Alan riu, fechando os olhos. Ah, por que posso perguntar? Você estará morto antes que você ou qualquer outra pessoa consiga dar uma olhada na bela obra-prima daquela que é unanimemente considerada a melhor mente do mundo. Kim riu, não conte com isso, velho. Vou fazer esse aprendizado com você, aprender tudo o que você tem a ensinar, aprender sobre sua mente de dentro para fora, e antes que você perceba, estarei olhando para suas memórias mais embaraçosas. Você pode tentar, mas é ingênuo pensar que não vou estudar sua mente como você estuda a minha, e ao contrário de você, sou espetacular no que faço. Você vai atacar a minha mente sem ter a mínima ideia de que estou no âmago da sua mente, observando seus movimentos antes mesmo que você perceba que os está fazendo. O mestre e o aluno, ambos orgulhosos de suas habilidades, nenhum dos dois disposto a admitir que sairia perdendo. Um era o principal especialista em mente, o melhor de todos os tempos, como gostava de se declarar. Já o outro era uma estrela em ascensão, o mágico que mais crescia no mundo, o mais forte e o mais sábio que alguém já foi na sua idade. É um prazer conhecê-lo depois de tanto tempo, Kim disse Alan sinceramente. Eu sinto mesmo, Sr. Alan, embora eu tenha que dizer que antes de você finalmente concordar em adquirir um Magifax no ano passado, foi difícil entendê-lo. Se você ao menos me ouvisse e me deixasse configurar um WMFID para você. Já lhe disse isso, mas na época não vi utilidade nisso. Mesmo agora, não uso tanto quanto muitas pessoas que conheço. Embora eu deva dizer, é uma implementação de magia muito intrigante e útil. Tenho conversado bastante com muitos pesquisadores de magia sobre como ela funciona e as implicações que o Magifax tem no mundo. Sua família fez um ótimo trabalho ao criar o Magifax, disse Alan. Kim sorriu. Ele havia criado o Magifax em seus primeiros dias em Hogwarts, alguns anos depois de se separarem de Alan. Então, na última vez em que ambos se encontraram, Alan o restringiu, um pouco, considerando os padrões distorcidos de Alan, e não entrou na parte da mente de Kim que ele não queria que fosse vista. Embora Kim esperasse que Alan soubesse sobre as origens do Magifax, ver que ele não sabia foi surpreendente. Ah, estou pensando nisso agora. Talvez ele saiba agora, pensou Kim, encarando Alan, que percebeu seu olhar e riu baixinho. Kim inclinou a cabeça e perguntou, qual é a graça? Ah, nada, Alan riu mais um pouco. Você estava testando se eu estava lendo sua mente, não é? Você é? Não, não estou. Vou me instalar na sua mente quando você se tornar meu aprendiz, disse Alan, pegando seu copo de água com gás. Embora eu possa estar mentindo, e já estou na sua mente, o que para você? Significaria que ainda sou absolutamente superior e você ainda estaria uma ou duas vidas atrás antes de finalmente me alcançar, se é que isso é possível. Como pode dizer isso? Você não sabe o que se passa na minha cabeça. Eu poderia ter criado algo que até você teria dificuldade de entender. Kim cruzou os braços. Deveríamos tentar então? Perguntou Alan. Não. A refeição começou logo em seguida e por ser uma refeição com vários pratos, Kim lançou um feitiço sonoro de sua própria criação que faria com que ele e Alan se comunicassem mesmo com os garçons entrando e saindo do salão. O feitiço garantia que as palavras de Alan dirigidas a Kim seriam audíveis apenas para Kim e vice-versa. O garçom só ouviria a voz dele se Alan e Kim dissessem palavras dirigidas ao garçom. Suas habilidades com magia sem foco devem ter melhorado desde a última vez que nos encontramos, disse Alan quando Kim lançou a magia sonora. Da última vez que Alan e Kim se separaram, Kim tinha acabado de reconstruir sua habilidade natural de foco do zero. Melhorou. Quer dizer, ainda estou no período de crescimento, então mesmo que eu não faça nada, ainda vai melhorar, disse Kim suspirando. Este é o último ano do meu período de crescimento. Depois disso, meu progresso será considerável. Você é a única pessoa que não merece dizer isso com um suspiro, disse Alan, olhando para o aluno com incredulidade. Acho que você tem mais magia do que qualquer ser humano no planeta, Kim. As pessoas não passam a adolescência esgotando sua magia todos os dias. Elas saem para brincar com os amigos e se divertem com a vida. Não acredito que existam muitas pessoas que seguiram uma versão mais branda do que você fez, muito menos a intensidade que você segue. E mesmo aqueles que gastavam magia diariamente, a maioria deles não o fazia voluntariamente. Uma criança fazendo o que seus pais a forçam a fazer não é uma motivação fantástica, afinal, disse Alan, colocando um guardanapo no colo. Ainda assim, você sabe. Acabei sentindo que poderia ter feito mais para complementar meu crescimento? Que havia um método diferente da exaustão mágica diária que poderia ter produzido mais resultados, disse Kim, limpando a colher de sopa de prata com um guardanapo. Você está pensando demais neste assunto, Alan acenou com a mão, dispensando. Claro,
Existem poções que você pode tomar e rituais pelos quais se pode passar, mas você sabe como eles podem resultar. Se você não sabe exatamente o que está tentando fazer, mexer com seu físico natural pode acabar fazendo mais mal do que bem, especialmente a longo prazo. Ki admitiu o ponto. Rituais eram magia de alto risco sem conhecimento, o que não tinha, pelo menos não ainda. Poções eram temporárias e uma opção viável para complementar o crescimento, mas os retornos não valiam a pena com o que era investido. Por fim, havia a opção da magia corporal. O que ele fazia no momento era um aumento temporário, mas à medida que se aprofundava na magia corporal, aprimoramentos permanentes e, mais importante, estáveis eram possíveis. Mas isso não aconteceria no futuro próximo, pelo menos não pelos próximos 9 anos a uma década. Então me diga, o que você tem feito nos últimos anos? Perguntou Alan. Você é jovem, já deve ter arrumado uma ou duas namoradas. E as garotas que eu vi nas suas memórias? Quais eram os nomes delas? Daphne, Tracy, Luna, Hermione e Ivy? Ou teve mais alguém que apareceu? Vamos lá, me diga. Ponto. Kim de repente bateu a palma da mão levemente na mesa. Você ousa me perguntar isso depois de me mandar esse tipo de presente de aniversário? Do que você está falando? Acho que foi um ótimo presente. Você me deu um livro sobre Kama Sutra, pelo amor de Deus. Kim disse em voz alta, lembrando-se da manhã de seu aniversário no ano passado, quando encontrou um pacote de Alan na sala de estar. Ele ficou animado ao ver que o pacote tinha claramente o formato de um livro, pensando que talvez fosse uma nova versão dos livros de Alan. Mas quando Kim o abriu na sala de estar, com George, Lia, a senhora Rosey e Elliot, todos sentados perto, encontrou o livro intitulado Kama Sutra. Ele nunca havia consertado nada tão rápido quanto o papel de embrulho rasgado. E é isso que o torna um presente tão bom, disse Alan, orgulhoso. E era de verdade, sabe, uma das versões boas que eu trouxe direto da Índia, com todos os feitiços e magia certos para elevar a experiência. Você não jogou fora, jogou? Jogou? Kim pegou um pouco da sopa com a colher, mas não conseguiu levá-la à boca sob o olhar intenso de Alan. Tudo bem, eu ainda tenho, eu não a joguei fora. Está em algum lugar da minha biblioteca. Você leu? Não. Então você leu, legal. Alan bateu palmas alegremente. Kim gemeu. Ele tinha lido o livro, Curiosidade Profissional. Afinal, era um tipo de magia corporal. Você leu sobre o capítulo sobre primeiras vezes? Disse Alan, entusiasmado, porque se você usar a magia, eles podem tornar isso indolor. Certo, pare com isso. Alan riu ao ver Kim gemendo. Foi surpreendente você ter me visto quando eu estava na América, disse Alan, servindo um pouco da sopa à sua frente. Vou ficar aqui por mais uma semana antes de voltar para Nova Zelândia por um ano. Se você me ligasse depois de mais ou menos uma semana, poderia ter visto minha casa na praia de Pirra. Mas acho que não há nada que se possa fazer. Pelo que me lembro, está a época em que sua escola entra nas férias da Páscoa. Que não comentou sobre a memória perfeita de Alan. Verei sua casa quando for seu aprendiz, disse ele. Alan levantou os olhos do seu código e disse, parece que você já decidiu se tornar meu aprendiz. Sim, acho que começar com magia mental sob sua tutela será um bom ponto de partida. Pretendo aprender com você e dedicar a maior parte do meu tempo ao que você vai me ensinar. Não vou interromper minhas outras atividades, no entanto, voltarei ao básico e aos fundamentos, entendendo-os em um nível muito mais profundo, para que, quando eu deixar você e começar com outros, eu tenha uma base de conhecimento que sirva de trampolim para começar. Kim vinha fazendo malabarismos com tantas coisas nos últimos 2 anos que a situação se tornou agitada para ele, e estava ficando difícil conciliar tudo isso à medida que a complexidade aumentava. Então, ele decidiu que voltaria ao básico e seguiria tudo o que Alan quisesse que ele fizesse. Tem certeza? Perguntou Alan. Seu aprendizado comigo pode durar 5 anos ou até mais. É muito tempo, Sr. Alan, disse Kim rindo. Imagino que eu estaria fora depois do 3º ano. E mesmo que leve 5 anos, estou tranquilo, não tenho pressa. Tenho muito tempo disponível. Entendo. Então, sobre o que você quer falar comigo? Perguntou Alan. Tenho certeza de que você não me ligou de repente para colocar o papo em dia, não é? Então me diga, qual é a agenda de hoje? Ki deixou a colher de sopa na tigela e olhou para Alan, que se endireitou ao ver a expressão no rosto de Kim. Você se lembra do que eu te contei sobre a maldição que tirou minha habilidade natural de concentrar magia? Perguntou Kim. Sim, claro. Obviamente, disse Alan. Você chamou isso de maldição do pecado. Sim, a maldição do pecado. Alan olhou para Kim, esperando que ele continuasse, mas Kim o encarou com os lábios franzidos, e então deu de ombros. Os olhos de Alan se arregalaram quando ele percebeu. Você pegou de novo? Alan se inclinou para frente e falou com choque na voz. Bem, tecnicamente. Kim suspirou e então assentiu. Sim, entendi de novo, seu rosto se contraiu. E Sr. Alan, o senhor tem que me ajudar. Capítulo 297. O que você estava pensando? Kim franziu os lábios e conteve o gemido. Alan não era do tipo que repreendia e preferia zombar para se expressar, então vê-lo levantar a voz deixou Kim quieto. Ele não ousou olhar nos olhos de Alan, preferindo manter contato visual e, em vez disso, focar nas mãos de Alan. Por que, em nome da sanidade mental, você voltaria para lá? Repreendeu Alan. Você se esqueceu do que passou da última vez? Você perdeu o controle da sua magia. Se você de alguma forma esqueceu, se não tivesse conseguido recuperar o foco, teríamos que selar sua magia para que ela não te matasse. Selar sua magia, Kim. Sabe o que isso implica? Não é natural. Seu corpo rejeitaria o procedimento feito para selar a magia, e na história da magia de selamento, todos os casos, sem exceção, tiveram complicações de saúde pelo resto da vida, e é aí que o procedimento é bem sucedido. O procedimento abominável tem uma alta taxa de mortalidade e alguém como você com tanta magia poderia ter morrido por causa disso. Que optou por não responder.
Era mais como se ele não pudesse responder. Descrito como uma força sombria e parasitária. Um Obscurus era criado quando a criança bruxa em questão tentava conscientemente reprimir suas habilidades mágicas ou era forçada a fazê-lo por meio de abuso físico ou psicológico. Essa energia podia se manifestar como uma entidade separada, irrompendo em fúria violenta e destrutiva. O ponto a ser observado sobre o Obscurus era a repressão da magia. O procedimento médico mencionado por Alan apresentava um perigo semelhante ao misterioso Obscurus, pois submeter-se ao procedimento significava reprimir ou selar a magia de forma não natural, o que, embora não resultasse na transformação do paciente em Obscurus, trazia outras complicações, como degradação da saúde por toda a vida e uma alta chance de morte durante o procedimento. Anos atrás, se que não tivesse recuperado sua magia, ele teria que se submeter ao procedimento para ter uma chance de sobreviver contra sua própria magia, que estava constantemente destruindo tudo. O procedimento de selamento mágico foi uma das principais motivações para ele recuperar o foco o mais rápido possível. O desespero o impulsionava cada vez mais a realizar mais em menos tempo. Achei que conseguiria lidar com isso desta vez, disse Kim, massageando a têmpora. Obviamente não tinha sido como ele gostaria, as coisas raramente saíam como ele queria quando se tratava dos cofres amaldiçoados. E diga o que fez você pensar que seria capaz de lidar com uma maldição cujo objetivo é a alma, disse Alan em um tom de voz prático e raro. Que olhou para Alan, enfiou a mão no bolso do paletó, onde costumava guardar seus bolsos alargados, e pegou um livro de capa dura. O que é isso? Perguntou Alan enquanto olhava para o livro que Kim lhe entregará. Os Contos de Beedon, o bardo, ele observou a capa pintada em tons de verde e preto. O que é isso? Uma coleção de contos de fadas. O que uma ficção infantil tem a ver com tudo isso? Leia a obra intitulada O Conto dos Três Irmãos, disse Kim. Não era surpresa que Alan não conhecesse o livro. Era um especial britânico, enquanto Alan era neozelandês. Alan franziu as sobrancelhas e olhou para Kim pedindo uma resposta direta, mas Kim apontou para o livro. Alan olhou para baixo e abriu o livro com ceticismo. Folheou as páginas, procurando a história, encontrou e começou a ler as palavras semipoéticas escritas entre as ilustrações que retratavam a história. A arte se movia. As vestes dos três irmãos esvoaçavam ao vento enquanto a da morte permanecia imóvel como a própria morte. Quando Alan terminou, o prato na mesa havia mudado. A sopa havia sumido, substituída por um aperitivo tentador. Só que nenhum dos dois estava particularmente a fim de apreciá-lo. Eu li, disse Alan, fechando o livro, e agora? Ainda não vejo como nada disso se relaciona com sua situação atual. Que estalou os dedos e um fio de chama surgiu na ponta do seu dedo indicador. Como podem ver, ainda consigo usar magia e não estou usando oclumência para contê-la, disse Kim. A situação não é tão grave quanto da última vez. Alan piscou. Parecia que ele não tinha percebido que Kim ainda conseguia usar sua magia e, pelo visto, sem nenhuma dificuldade. O que você acha dos 3 artefatos do conto, as relíquias da morte? Ele perguntou. O que eu acho deles? Não penso nada deles, são fictícios. Aonde você quer chegar com isso? Vamos direto ao ponto. Kim encarou Alan por um tempo antes de levantar um dedo sobre a mão que repousava a palma espalmada sobre a mesa. A corrente de platina em volta do pescoço de Kim se soltou de dentro da gola e levitava, com o pingente servindo como âncora. Kim agarrou o pingente e quando abriu o punho, uma pedra negra pousou em sua palma. Veja isso e me diga se te lembra de alguma coisa, disse Kim enquanto tirava a palma da mão de debaixo da pedra, deixando-a suspensa no ar. Ele a tocou com o dedo e lentamente se aproximou de Alan. Alan observou a pedra preciosa negra parar à sua frente. Ela girava lentamente, revelando seus diferentes lados poliédricos. Enquanto a pedra girava, Alan avistou algo e semicerrou os olhos, esperando que aquilo voltasse para frente, e quando isso aconteceu, seus olhos se arregalaram. E isto. Alan imediatamente acenou com sua mão mágica carregada de foco, fazendo as páginas virarem até que o livro foi aberto na última página da história dos contos dos três irmãos e viu o sinal feito de um triângulo, um círculo e uma linha. Isso é real? Kim assentiu. Essa é a pedra da ressurreição mencionada na história, a verdadeira. Alan encarou a pedra, o rosto tomado pelo choque. Ele estendeu a mão para a pedra e a segurou entre os dedos. Ele a ergueu até os olhos e a examinou. Esta pedra pode invocar almas? Pode, disse Kim, mas não tente usá-lo. Alan franziu a testa e olhou para Kim. Por quê? É invocar uma alma morta de volta ao mundo dos vivos. Isso não é natural. Não sei se há algum custo em invocar uma alma morta. Cadmo na história enlouqueceu. Então como você sabe se funciona? Tente canalizar um pouco de magia para ela. Você sentirá a sensação e saberá que, com apenas mais um passo, uma alma de sua escolha descerá ao mundo mortal. Alan olhou para a pedra, e a magia fluiu para o foco de sua pulseira e depois para a pedra. Ah, sim, parece que você tem razão. Eu sinto um comando, e terei alma aqui nesta sala. Ki estalou o dedo, e a pedra escapou da mão de Alan e voltou para a de Kim. E foi por isso que me atrevi a voltar e tentar o cofre do pecado novamente. Estudei a pedra por um tempo antes de voltar a mergulhar no cofre. Infelizmente, suspirou Kim, não funcionou como eu esperava. Alan sentiu, mas Kim podia ver em seu rosto que Alan estava pensando em outra coisa. O que? Ele perguntou. Onde você conseguiu isso? Perguntou Alan. Ah, sobre isso. Digamos que eu roubei. Peguei emprestado de um homem que não precisava. Fiz um favor a ele tirando da mão dele, sim, totalmente, disse Kim. E as outras 2 relíquias da morte? A varinha e a capa. Você sabe onde elas estão? Quer dizer, se você conseguiu encontrar a pedra, então. As outras 2 relíquias estão em posse de outras pessoas, disse Kim. Você conhece Alvo Dumbledore? Dumbledore? Seu diretor, certo?
Eu me lembro dele. Ele era aprendiz de Flamel, não era? Acho que o conheci uma vez quando estava ajudando Flamel com alguns dos seus problemas de memória. As mentes do alquimista e da esposa eram fascinantes. Ambos estavam vivos há tanto tempo que suas mentes estavam todas desorganizadas. Ainda bem que me chamaram. Ou teriam tido problemas nos anos 70. Que bom que foi. Não só pude estudar duas mentes únicas sendo sustentadas pelo elixir da vida, como também pude consumir uma dose do infame elixir. Espera aí, sério. Você bebeu o elixir da vida? Sim, disse Alan, orgulhoso. Me senti muito jovem por um mês. Não me senti assim há um século. Nossa, que sorte. Com certeza, Alan assentiu. E quanto a Dumbledore? Sim, Dumbledore, ele tem a varinha das varinhas, a varinha da morte. Outra relíquia da morte tão perto de você, isso sim é sorte. Kim riu baixinho. A capa da invisibilidade está nas mãos da família Potter. Eles são descendentes de Ignotus Peverell. É uma herança da família Potter. Assim como Dumbledore, Kim sabia que Alan reconheceria o Potter por suas memórias. Nossa, os três tão próximos um do outro, disse Alan surpreso. Deve ser o destino. Kim fez uma careta. O quê? Por que seu rosto está assim? Perguntou Alan. Não gosto dessa palavra, disse Kim. Que palavra? Destino, Kim disparou. Vamos voltar ao assunto em questão. Assim, a maldição. Então você decidiu dar outra chance ao cofre do pecado porque você tinha a pedra da ressurreição com você, que é claramente um artefato da alma. Dando a você uma visão da alma, Alan então olhou profundamente para Kim. O que também significa que você começou a magia da alma. Você usou magia na sua alma. Kim assentiu, compreendendo a severidade do olhar de Alan. A magia da alma era uma das mais perigosas, se não a mais perigosa para seu usuário. Bastava um erro para arruinar a alma do usuário, e a magia da alma era uma prática de nível mítico na Terra. O que significava que não havia muitos que se dedicassem à magia da alma, o que dificultava a cura de qualquer dano à alma. Kim teve sorte que a maldição do pecado não tivesse causado nenhum dano à sua alma na maldição original e apenas a tivesse manipulado, mantendo-a imaculada. Afinal, até onde Kim e Alan sabiam, o cofre do pecado era um experimento para expandir os limites da magia em humanos por meio da manipulação da alma. Cuidado, Kim, disse Alan. Magia da alma é perigosa. Qualquer erro, e você estará em apuros. Levei muito tempo para sequer começar a pensar em mergulhar na magia da alma. Eu já era muito mais velho que você quando comecei. Eu nem acho que você deveria se dedicar à magia da alma tão jovem. Kim deu de ombros. Ele havia começado e já estava afundado por causa do cofre do pecado e da maldição. Além disso, a pedra da ressurreição em suas mãos era uma tentação grande demais para ele largar. Você parece conseguir usar magia sem problemas, disse Alan. O que significa que deve haver algo diferente desta vez. Seu trabalho com magia da alma deve ter dado resultado. Sim, algo está muito diferente. Da última vez, você só conseguiu lidar com as consequências. A maldição já havia saído de mim antes mesmo de você me examinar. Kim riu baixinho, apontando para si mesmo. Desta vez, eu trouxe a maldição de verdade comigo. Os olhos de Alan se arregalaram quando ele olhou para o peito de Kim, seus olhos ficando dourados. Capítulo 298. Desta vez, trouxe a maldição comigo. Os olhos de Alan assumiram um tom dourado enquanto ele canalizava a magia da alma e olhava profundamente para Kim. A primeira coisa que lhe veio à mente ao observar a paisagem da alma de Kim sua alma foi que Kim de fato havia feito um progresso impressionante, não era algo inovador. E Alan já vira esse nível de conquistas em muitos daqueles que ele conhecia que se aventuravam na magia da alma, mas todos estavam mais próximos da sua idade do que da de Kim. Alan franziu a testa. O que é isso? Que não tinha cobertura que lhe permitisse esconder sua paisagem espiritual e alma, permitindo que Alan espiasse diretamente, poucos as tinham, já que o número de pessoas praticando magia da alma era pequeno. Assim, o tempo e a energia dedicados à perigosa magia da alma eram muito melhor utilizados em outras coisas úteis, como fortalecer a conexão da alma com a magia, permitindo melhor foco natural e, portanto, melhor controle mágico com um foco mágico, varinha. Mas, mesmo sem uma cobertura sobre a paisagem das almas, Alan não conseguia espiar a alma de Kim. Ele podia senti-la e sabia que havia uma alma presente à sua frente, mas não conseguia vê-la. É por causa da maldição do pecado? Aquilo era a opacidade que obstruía sua visão. Toda a paisagem espiritual estava coberta por tons de preto, havia manchas de um preto intenso, enquanto outras manchas de preto mais claro deixavam escapar um pouco de luz. Por que não consigo olhar para a sua paisagem espiritual? Perguntou ele. Tem muita escuridão bloqueando minha visão. A maldição está agindo como um parasita, e mesmo que eu a tenha impedido de atingir o estágio da última vez, ela ainda está presa em mim, disse Kim antes de perguntar. E o que você quer dizer com preto? Não é de 7 cores? 7 cores? Não, tudo que consigo ver são tons de preto. Agora que entendi. São 7 tons de preto. Kim inclinou a cabeça. Mergulhou em sua paisagem espiritual, e o Imaculado estava inteiramente manchado com 7 cores, um dos motivos pelos quais Kim decidirá pedir a ajuda de Alan. Mesmo tendo interrompido sussurros mentais, a progressão da maldição continuava a tomar conta de sua paisagem espiritual, com apenas sua alma a salvo graças ao seu escudo. Mostre-me, disse Kim. Entre então, disse Alan sorrindo. Kim olhou nos olhos de Alan, que voltaram à cor azul normal, e estendeu sua legilimência. No segundo seguinte, ele se viu parado na densa névoa branca, limitando sua visibilidade a poucos metros. Esperou que a névoa se dissipasse, mas segundos se passaram e a névoa não se dissipou. Tudo bem, muito divertido, haha, que não consegue ver nada, ele disse, vamos lá, tira isso da minha cara.
Ele ouviu uma gargalhada ecoando de todos os lados enquanto a névoa se dissipava e em sua visão surgiu uma enorme esfera de líquido vermelho sangue, com a superfície ondulando a cada segundo, colidindo com outras ondulações e criando outras subondulações. Kim respirou fundo. Fazia anos desde a última vez que vira aquilo. A defesa de oclumência de Alan, construída sobre outro sistema de defesa, o mais avançado do que Kim poderia imaginar. Kim tinha certeza de que Alan estava tão além de todos que se virasse para ver onde o segundo estava, não conseguiria vê-los. Um oclumente legilimamente nato, que se esforçou para aperfeiçoar sua arte, era um ser absolutamente aterrorizante. Que não fazia ideia de como a esfera vermelho-sangue funcionava, ou como evitar a névoa. Ele poderia passar a vida vagando na névoa mental e não chegar a lugar nenhum. Ele observou um ponto no líquido vermelho borbulhar antes que um envelope de carta saísse voando em sua direção. Assim como Kim usava livros de memórias para armazenar suas memórias, Alan usava envelopes de memórias para formar seu próprio armazenamento, segundo Alan. Sua mãe costumava lhe enviar uma carta toda semana quando ele estava fora de casa na escola e foi uma parte importante dos anos de formação de Alan, e quando ele começou formalmente a aprender oclumência, ele usou essas cartas como modelo. Kim pegou o envelope e o virou de cabeça para baixo. Enfiou o dedo na borda, abriu e foi então que a lembrança de Alan, observando a paisagem da alma de Kim, inundou sua mente. Mais uma vez, ele percebeu o quão brilhante Alan era em magia mental. Ele havia aterrissado na memória dentro da perspectiva de Alan, que olhou ao redor e até se virou para ver o que havia atrás. Normalmente, seria uma confusão borrada de cores, mas Alan, que havia desenvolvido uma memória perfeita, sabia exatamente o que estava atrás dele, pois o vira ao entrar na sala e compôs essa imagem na memória atual, que carecia dessa informação. Eu também consigo, pensou Kim, e era verdade, não era tão difícil quando se tinha bastante imersão na memória, mas não consigo fazer em segundos como ele. Compor memórias assim era um processo fácil, porém demorado, e podia levar de alguns minutos a várias horas ou até mesmo vários dias. Ele se levantou da cadeira de Alan e caminhou até Kim, que estava em sua memória. Então é disso que você está falando, hein? Murmurou Kim, olhando para o preto que cobria sua paisagem espiritual parece bem colorido por dentro. Instantaneamente a memória foi arrancada dele e jogada para fora da mente de Alan, enquanto a névoa novamente povoava o espaço negro e vazio. Certo, agora é a minha vez, disse Alan. Vou entrar na sua paisagem espiritual e dar uma boa olhada no problema. Não vou mentir, mas estou ansioso para ver exatamente o que está acontecendo dentro de você. Será que eu conseguiria aprender alguma coisa? Já faz um tempo que não faço um progresso delicioso na magia espiritual, que não conseguiu nem aprender. Afinal, se ele estivesse no lugar de Alan, ele teria a mesma reação. Como você vai entrar na minha paisagem espiritual? Perguntou Kim. Presumo que entrar sozinho não seria o ideal. Sim, você não pode fazer isso, então vai me levar para dentro por sua própria conta, disse Alan. Kim deu de ombros. Era perigoso deixar uma alma externa se aproximar da sua, pois era uma das vulnerabilidades mais significativas de um ser. Mas ali isso nem era uma questão para Kim. Certo, vamos começar. Quero tirar isso de mim. Mas antes disso, Alan e Kim terminaram e saborearam a refeição. Sabiam que levaria algum tempo para Alan observar e assimilar a situação, analisando-a antes de chegar a uma conclusão. E isso não poderia ser feito enquanto um garçom estivesse entrando e saindo entre os pratos. Depois de terminarem, perguntaram a Abraham se poderiam usar o salão. Abraham não teve problemas, pois atendia 15 grupos e tinha 15 salas. Um grupo podia ficar o tempo que quisesse, desde que saísse antes do restaurante fechar. Ki e Alan trancaram o quarto e disseram a Abraham que ninguém deveria perturbá-los e começaram a trabalhar. Dê-me sua mão, disse Alan, colocando a mão sobre a mesa. Ki agarrou as mãos de Alan e após um sinal, Kim sentiu a magia de Alan fluir, e ele também fechou os olhos para permitir que a entrada guiasse Alan para a paisagem das almas. Era uma sensação estranha, ele sentia o medo vindo do fundo do coração, gritando para que expulsasse Alan, mas ignorou o instinto básico, que era avassalador quando a própria essência do seu ser estava em questão. Olhe, mas por favor, se apresse, disse Kim. Alan assentiu. Ele sabia como Kim devia estar se sentindo naquele momento. Ele imediatamente começou a trabalhar e a trabalhar rapidamente. É realmente colorido, disse Alan, olhando ao redor da paisagem espiritual de Kim. As cores haviam coberto completamente o branco da paisagem espiritual. Ele então voltou sua visão para a alma no centro, e não conseguia vê-la com um casulo espesso, borbulhante e pulsante que parecia ter veias por toda parte. Isso não parece bom, disse Alan. Kim permaneceu em silêncio, controlando seus instintos. Alan continuou a observar a paisagem espiritual, observou as manchas nas paredes da paisagem espiritual e o casulo construído sobre o escudo de Kim que protegia sua alma. Como você se sente agora? Perguntou Alan. Deve haver algum efeito em você com sua paisagem espiritual assim. Eu me recuso a acreditar que você não esteja sentindo nada. Há vozes na minha cabeça, disse Kim rapidamente. São as minhas próprias vozes, cada uma contaminada por um certo pecado. Elas surgem quando tenho sentimentos fortes sobre algo, ou mesmo quando há a possibilidade de eu ser tentado a cair na maldição, e outras vezes em que não sei por que elas surgem. Mostre-me essas memórias depois. Espero que você tenha uma compilação pronta para eu dar uma olhada. Sim, nem era uma pergunta. Foi uma das primeiras coisas que Kim pensou quando pensou em ir até Alan. Depois de um tempo, Alan ficou satisfeito com suas observações e saiu da paisagem espiritual. Kim afundou na cadeira e deu um longo suspiro, com uma camada de suor na pele. Mostre-me as memórias, disse Alan, ignorando a aparição de Kim. Kim resmungou. Alan interpretou isso como um convite e imediatamente entrou na mente de Kim. Ah? O que é isso? Disse Alan, elevando o tom de voz em interesse.
Você fez algumas melhorias interessantes nas suas defesas, criança. O que é isso que estou sentindo emitindo das defesas? Parece perigoso, ponto. Cada ponto na grade hexagonal emitia algo que Alan não conseguia ver, mas que ele sentia claramente com suas habilidades divinas de legilimência. Estavam por toda parte e eram produzidos constantemente pelas defesas de Kim. É uma questão invisível, uma criação minha, disse Kim com um tom inexpressivo. O que ele faz? Isso degradará as sondas de leglimência e os ataques mentais à medida que tentarem passar, disse Alan. Eles estão sendo emitidos pelas camadas de defesa e como há uma camada elástica esticada sobre cada hexágono, as sondas desaceleram e continuam sendo irradiadas com a matéria, continuando a se degradar. Se uma sonda de alguma forma conseguir passar pelos escudos e entrar na paisagem mental, será recebida por uma versão concentrada da mesma matéria entrelaçada na própria essência da minha paisagem mental. As sondas serão apagadas antes de chegarem às minhas estruturas mentais. E você não deveria saber que eles estão lá, eles deveriam ser completamente invisíveis. Isso sim é sorrateiro, sorriu Alan. Se eles não sabem que está lá, não vão agir contra. Sim, esse foi o motivo por trás disso. O lugar à frente de Alan ondulou, e um livro de memória se manifestou. Era a compilação de quando as vozes falavam com ele. O livro continha cada sussurro, centenas deles, todos registrados. Alan pegou o livro e as memórias fluíram. Ele franziu a testa instantaneamente, não por causa das vozes, mas porque a primeira lembrança não era sobre as vozes, mas sobre um lugar que ele reconheceu das memórias de Kim, que ele havia mostrado a ele anos atrás. O cofre do pecado? Sim, disse Kim. Eu estava acordado desta vez. Veja se algo no quarto te ajuda. Alan retomou a memória e observou com intensa concentração. Viu como o cofre tentou nocautear Kim, como ele resistiu, como as runas apareceram na parede e como elas dispararam raios, que Alan tinha certeza de estarem carregados de maldições. Depois de terminar a memória do cofre, passou para as vozes do pecado. Você cresceu, disse Alan com um sorriso irônico enquanto observava as lembranças. Ponto. Kim franziu as sobrancelhas, confuso. Acabei, disse Alan, saindo da mente de Kim. E perguntou Kim, esperançoso. Alan balançou a cabeça, e Kim sentiu seu coração pesar. Não posso te ajudar. Capítulo 299. Não posso te ajudar. O silêncio dominou a sala, mas a expressão devastada de Kim disse muito a Alan, que estava sentado à sua frente com uma expressão de arrependimento misturada com pena, que apoiou os cotovelos na mesa e apertou a cabeça entre as mãos. Seus olhos se fecharam com força, sua respiração profunda era audível na sala. Ele viera aos Estados Unidos para encontrar Alan porque havia esgotado as opções para experimentar e não conseguia encontrar um caminho para progredir. Sua esperança era seu mestre, que Kim sabia ter se aventurado na magia da alma. Mas ali estava ele, ouvindo as palavras que não queria ouvir. Se ele não pode me ajudar, então não tenho escolha a não ser deixar a maldição tomar conta. Talvez desta vez eu a deixe agir por mais tempo, extraia mais benefícios. Mais magia, mais poder, mais magia, mais poder, mais magia, mais poder, magia, poder, magia, poder, magia, poder, magia, poder. Faça isso. O que você está pensando agora? Perguntou Alan. De dentro de suas mãos, Kim falou com uma voz áspera. Que eu não sei o que fazer, que eu não quero pensar em nada agora, que eu... A voz de Kim sumiu com um suspiro, sua cabeça ainda enterrada entre as mãos. Uma reação bem padrão, disse Alan, e embora eu queira lhe dar algum tempo, sei que você prefere ouvir o que eu quero dizer o mais rápido possível. O que? Perguntou Kim, movendo a cabeça entre as mãos e lançando um olhar para Alan com os olhos semicerrados. Mesmo que eu tenha dito que não posso te ajudar, isso não significa que eu não tenha encontrado algumas coisas que seriam úteis para você. Descobri algumas coisas interessantes sobre a maldição do pecado. Você gostaria de saber? Os olhos de Kim se arregalaram enquanto ele se sentava ereto e olhava fixamente para Alan com uma luz revigorada. Alan sorriu. Agora que consegui despertar seu interesse, notei algumas coisas em suas memórias e em sua paisagem espiritual, disse Alan. Que tipo de coisas? Bem, vamos deixar as coisas decepcionantes de lado. Não tenho a mínima ideia sobre as runas que te atingiram no cofre do pecado. Afinal, não sou especialista em runas, você provavelmente já tem muito mais conhecimento sobre o assunto do que eu. Então, nós dois juntos não temos ideia da origem da maldição. Alan pareceu surpreso e ergueu as sobrancelhas. Você também não tem ideia sobre runas? Que surpresa! Acredite, eu tentei descobrir como essas runas funcionam. Estudei muito sobre as línguas rúnicas individuais com as quais os grupos de runas foram construídos. Tentei encontrar padrões semelhantes em registros e tomos históricos. Mas não havia nada, nem uma única linha de texto que eu pudesse encontrar que pudesse me ajudar no mínimo. É uma pena, poderia ter nos ajudado muito. Sim, poderia ter, disse Kim com um tom frustrado. A quantidade de tempo que ele passou estudando as runas do Vault não valeu a pena. Essa foi a notícia decepcionante. Agora vamos para a próxima parte, disse Alan, cruzando as mãos sobre a mesa. Mesmo com você traga a maldição junto, permitindo-me entrar na sua paisagem espiritual, e me deixar vasculhar suas memórias. Não consigo entender como a maldição funciona ou como ela tomou conta de você. Alan suspirou enquanto continuava. Você superestima minhas capacidades, criança. O que você quer dizer? Perguntou Kim. Embora eu tenha me aventurado na magia da alma, ela não chega nem perto do nível da minha magia mental, disse Alan com um sorriso meio irônico. Sou duplamente natural com oclumência e legilimência, e essa é uma grande razão para eu ter chegado onde estou hoje com magia mental. Mas esse nível de progresso não se converte em magia da alma. A magia da alma não só é muito mais delicada, como também bastante volátil. Eu tinha que me mover com muito cuidado, o que se traduzia em um retorno seguro, porém baixo. Eu já tinha te falado sobre isso quando nos encontramos pela última vez, mas eu aprendi magia da alma para poder diversificar e passar um tempo longe da magia mental.
para me dar um descanso, e bem, embora eu esteja em um nível respeitável, parece que a maldição não é algo que meu nível consegue decifrar e decodificar. Completamente. Completamente, você diz, isso significa que há algo que você encontrou. Sim, disse Alan, parecendo feliz. Acho que consegui encontrar um jeito de você se livrar da maldição. O quê? Você fez? Me conta. Calma, calma, seus hipogrifos, disse Alan, gesticulando para que Kim se acalmasse. Sim, eu posso ter encontrado um jeito, mas você pode não gostar. Porque eu não gostaria de uma maneira de me livrar dessa maldição maldita. Porque não é exatamente agradável, suspirou Alan. Diga-me, perguntou Kim impacientemente, inclinando-se para frente com as mãos unidas em um aperto firme. Kim, você precisa baixar o escudo que envolve sua alma, e deixar a maldição entrar. Kim piscou uma vez, depois 2 e 3 vezes. Você de alguma forma pegou a maldição enquanto estava dentro do meu espaço da alma? Ele colocou as mãos sobre a mesa. Vamos lá, deixe-me dar uma olhada, vai ser ruim se nós dois pegarmos a maldição. Se você realmente pegou a maldição, então eu terei que te ensinar a suprimir as vozes até descobrirmos como nos livrar dela. Não há nada de errado. Eu não peguei a maldição, disse Alan, mas você realmente precisa deixar a maldição entrar. Mas por quê? Pense nisso da última vez, o que foi que desencadeou a expulsão da maldição da sua alma? Kim se recostou na cadeira quando a lembrança veio à tona. Ele franziu os lábios e mordeu o interior das bochechas. Eu ia punir. Atacar alguns alunos por intimidarem meu amigo. Sim, isso é verdade, mas não é disso que estou falando. Então o quê? Kim franziu as sobrancelhas antes de se levantarem. Você quer dizer? Sim, eu usei minha varinha, e foi isso que me fez usá-la, disse Kim. Mas o que isso tem a ver aqui? Pelo que pude julgar a partir de suas memórias da última vez, nas quais você incluiu um nível de emoção, isso foi uma coisa ótima que você fez. Descobri que você tentou realizar uma ação que odiava tanto, algo que você nunca gostaria de fazer, que sua alma reagiu à maldição e a expurgou. E você quer que eu faça o mesmo desta vez, disse Kim entendendo. Sim, disse Alan, você precisa encontrar algo que não queira fazer a qualquer custo, e nós faremos. E agora, qual é a última coisa que você quer fazer? Eu não quero deixar a maldição tomar conta da minha alma, que forçou as palavras a saírem com uma dificuldade incrível. Mas, e se ela tomar conta e eu não conseguir escapar? Não seria pior? Kim, você notou o estado da sua paisagem espiritual? Começou com algumas manchas nas paredes da paisagem espiritual e finas veias no seu escudo, mas agora elas cresceram até as paredes brancas, cobrindo-as completamente, e o escudo se tornou a base de um casulo espesso. Mesmo que você não deixe voluntariamente que a maldição tenha uma chance em sua alma, ela continuará a ficar mais forte e eventualmente ela irá se libertar. Que não teve resposta. Havia vários motivos para ele ter decidido não estar em Hogwarts durante a Páscoa pela primeira vez desde que começara a escola. Ele notara que a maldição estava progredindo e se espalhando por sua alma, e abafar as vozes do pecado era apenas tratar os sintomas, ignorando a raiz do problema. Não vou te dizer para fazer isso imediatamente, disse Alan. Você tem que fazer isso quando estiver pronto. Não poderei te ajudar porque você sabe como é ter uma alma externa dentro da sua paisagem espiritual. O que posso fazer por você é ficar aqui com você antes que você tenha que voltar para casa e te ajudar a se preparar. Provavelmente não faremos nenhum progresso na sua magia da alma, mas posso compartilhar minha experiência com você, e isso pode aumentar suas chances de sucesso. Após uma pausa, Kim disse, digamos que eu deixei a maldição entrar, desativando o escudo, e minha alma revida contra a maldição. O que devo fazer depois? Não quero deixar as chances da minha alma vencer por conta da sorte. Sim, sua alma estava mais forte do que antes, mas a maldição que crescia em sua alma também. Ele não tinha como mensurar suas chances de sucesso. Se eu falhar, não sei quanto tempo ficarei fora, disse Kim. Não sei quanto tempo levará para eu fazer algo que expurgue a maldição, sem mencionar que eu ficaria sob a influência de drogas no período entre uma coisa e outra. O que, acredite, eu não quero ficar. É um risco que você terá que correr, disse Alan. Está claro que a maldição está crescendo mais rápido do que a sua magia da alma, então você só pode contê-la por um tempo limitado. Eu sei, resmungou Kim coçando o cabelo. Alan olhou para Kim por um tempo antes de dizer sem rodeios, você errou. Kim olhou para Alan assustado. Você cometeu um erro ao entrar no cofre do pecado pela segunda vez. Fez isso por orgulho estúpido e ego inflado. Você tinha a pedra da ressurreição, e se continuasse a trabalhar com ela sem ir ao cofre do pecado, sua magia da alma a teria acumulado lentamente. Mas você ficou ganancioso e decidiu entrar lá em busca de um tesouro. Você não tinha como saber se conseguiria se esquivar da maldição, mas mesmo assim entrou. Eu sei que não é isso que você quer ouvir, mas é a verdade. Então decida-se, faça um plano e siga-o até se livrar da maldição. É só isso. Kim se recostou na cadeira e olhou para o teto. Era como Alan dissera. Orgulho e ganância eram suas fraquezas. Ele havia se tornado ganancioso a ponto de, com apenas um ano restante em Hogwarts, ter apenas um ano para limpar o cofre dos pecados. E seu orgulho não permitia que ele fosse derrotado por um mero cofre. Ele havia conquistado todos os outros em um único ano. Por que o cofre dos pecados seria diferente? A pedra da ressurreição era exatamente a justificativa que ele precisava para permitir que ele entrasse no cofre. Ele tirou os olhos do teto e olhou para Alan. Tudo bem, vou deixar a maldição entrar, mas farei isso no meu próprio ritmo. Por enquanto, peço que me ajude. A opção de deixar a maldição entrar na América não era uma escolha. Se ele caísse na maldição na América, não poderia voltar para Hogwarts. E isso não era uma opção, pois ele tinha um trabalho importante a fazer. Que se errasse, nunca mais teria a chance de fazer. Bem, então está decidido, Alan deu um largo sorriso. Continuaremos sendo a América. Agora vamos ao que importa. O que foi? Perguntou Kim. Havia algo mais importante? O dono deste lugar é namorado da sua irmã, certo?
Você acha que ele vai deixar a gente vir aqui todo dia? Capítulo 300. É só isso? Perguntou Alan, olhando para alguns livros sobre a mesa à sua frente. É só isso que vocês têm em nome da magia da alma? Kim assentiu. Olhou para as mãos apoiadas no colo. Pela primeira vez em uma década, Kim sentiu-se envergonhado por causa dos livros. Desde que partirá em sua viagem ao redor do mundo, nunca lhe faltaram livros, ele dizia a palavra. E George tinha todos os livros de seu destino à sua frente no dia seguinte, mesmo depois de Kim começar a frequentar Hogwarts. Ele recebia regularmente panfletos do mundo inteiro listando os novos livros e periódicos de pesquisa que lhe dariam artigos sobre os últimos avanços em magia. E então ele adicionou muita magia perdida à sua coleção, vinda da Sala Precisa, apelidando assim sua biblioteca de Babel. Mas se havia algo de que ele mais se orgulhava em sua vasta coleção eram livros e tomos sobre magia da alma. Era ridiculamente difícil conseguir qualquer coisa relacionada à magia da alma, e somente aqueles que tinham entrada nos círculos exclusivos conseguiriam algo e, infelizmente, que não estava nesses círculos. Sim, é tudo o que tenho. Isso é bem deprimente, disse Alan, sem mastigar as palavras. Quer dizer, um deles é completamente inútil. É uma bobagem espiritual. Ele olhou para Kim. Você deve ter passado por momentos difíceis, criança. Você não teve ajuda, não é? Eles estavam na residência temporária de Kim em Nova York, de propriedade dos West. Era uma suíte luxuosa na cobertura, grande demais para 5 pessoas que moravam no local Kim Alan, que Kim havia convidado para morar com ele, e os 3 funcionários que cuidariam das necessidades de Kim enquanto ele estivesse em Nova York. Você tem alguns livros? Perguntou Kim. Sim, disse Alan, fazendo o coração de Kim disparar, mas eles estão em casa, diferentemente de você. Eu não tenho o hábito de carregar minha biblioteca inteira comigo. Kim desabou na cadeira. Ele tinha a copiadora Babel que usará na sala precisa na maleta. Se Alan estivesse com os livros, Kim teria criado cópias permanentes para si mesmo. Não faça essa cara. Vou mandar cópias dos livros que tenho quando chegar em casa. Então o que devemos fazer? Perguntou Kim sorrindo, encantado com a promessa. Que tal fazermos uma atividade? Alan colocou sua xícara de chá na mesa. Que atividade? Uma pequena atividade envolvendo almas. Mas antes de começarmos, você poderia estender seus sentidos através da sua alma? Porque sem isso não conseguiremos realizar esta atividade. Ah, eu posso fazer isso, claro, disse Kim. Foi assim que ele encontrou o diadema da Corvinal nas pilhas de lixo. Excelente, excelente. Eu esperava ter que te ensinar, mas como esperado você está preparado. Agora, preste atenção com o seu sentido da alma, ok? Não vou dizer o que estou fazendo, mas você me diz o que consegue sentir. Kim fechou os olhos e tentou expandir o sentido da alma. Não era um processo fácil, e ele não conseguia ativar o estado de repente. A alma não queria sair do recipiente chamado corpo. Era o invólucro que a mantinha segura, longe de perigos. Suas sobrancelhas se franziram quando o sentido da alma cintilou, desmoronando a centímetros do seu corpo, mas então Kim sentiu a sensação correta, e ela se espalhou como uma onda rápida. Ele conseguia sentir tudo na cobertura. Ao longe, sentia 3 almas pertencentes à equipe se movimentando. Mas franziu a testa porque as 3 almas distantes não deveriam ter percebido primeiro, quando uma alma mais forte estava sentada a poucos metros dele. Seus sentidos se concentraram na posição de Alan. E sua alma estava lá, mas não estava pitando como as 3 haviam feito. Por que sua alma é assim? Porque ela está turva e borrada. Se podemos esconder sua paisagem mental, por que não podemos fazer o mesmo com a alma? Disse Alan. Eu não cheguei a um nível em que consiga esconder completamente minha alma, nem sequer vi alguém que tenha chegado a esse nível, mas, teoricamente, é possível esconder uma alma completamente. Mas esse não é o ponto aqui. Tenho certeza de que você conseguirá fazer isso algum dia, se não errar. O que faremos durante o tempo que passarmos juntos é você tentar aliviar a penumbra e remover o desfoque. Kim, que estava com os olhos fechados e focado no sentido da alma, assentiu. Alan estava bem na frente dele, e não era como se estivesse completamente invisível. Ele teria alma, e estaria brilhante e cintilante quando tivesse que voltar para casa. Mas por que estamos fazendo isso? Ele perguntou. Uma das coisas mais difíceis de fazer na magia da alma é aumentar a força de uma alma, respondeu Alan, e no pouco tempo que temos, isso não é possível. Se pudéssemos fazer isso, teria sido extraordinário para você resistir à maldição quando chegasse a hora. Então, passamos para um aspecto diferente da alma, que é a sensibilidade. Se você for mais sensível, será capaz de sentir mais. Sentirá mais cedo e até se tornará mais sensível à magia, aumentando assim sua capacidade natural de foco. Se você for capaz de ver através do meu sudário, isso significa que sua sensibilidade aumentou. E isso será essencial para que você reaja mais rápido e melhor ao ataque da maldição, aumentando suas chances de triunfo. Kim assentiu. Qualquer coisa para aumentar as chances a seu favor. Quebra de cena. Só trabalho e nenhuma diversão fazem de Kim um garoto chato, disse Alan com uma risada estrondosa. Não substitua meu nome pelo ditado. Sou tudo menos chato, disse o garoto não tão chato assim. Você diz isso, mas ficou frustrado quando não conseguiu fazer nenhum progresso. Eu não fiz nenhum progresso. Eu fiz algum progresso. Já fazia alguns dias que eles não faziam o exercício de sensibilidade, mas a magia da alma, como ambos sabiam, era uma donzela traiçoeira. Os sentidos da alma de Kim ainda mostravam a alma de Alan tão turva e fraca, embora com apenas leves melhoras. Que olhou para Alan de soslaio. Que não sabia se era porque se conheceram depois de tanto tempo ou porque estava mais velho agora, mas Alan o provocava muito, muito mais do que antes, quando era criança ou quando estava doente. Então, para onde vamos hoje? Perguntou Alan, que jogou pó de flu na lareira, fazendo as chamas ficarem verdes.
Vamos a uma loja especial hoje. Mesmo que eu não tivesse vindo te encontrar por causa da maldição, eu definitivamente teria vindo aos Estados Unidos para visitar esta loja. Especial como? Você sabe sobre minha maleta, certo? Sim, está expandido. Embora Alan não estivesse lá dentro, Kim lhe contará tudo, principalmente o quão grande e espaçoso era. E até Alan ficará surpreso com o tamanho que Kim descrevera. Vamos visitar a loja que fez isso. Que acenou com a mão e um punhado de pó de flu foi jogado no fogo, fazendo rugir. Ele entrou com um sorriso e falou alto. A sala do Clinker. Quando Kim saiu do outro lado, viu-se em uma pequena sala. Pequena o suficiente para que fossem necessárias apenas 2 envergaduras de suas asas para medir uma parede à outra. Kim viu a sala brilhar em uma luz verde com o fogo crepitando. Então deu um passo para o lado para permitir que Alan passasse. Nossa, é esse o lugar que você queria visitar? Disse Alan, olhando ao redor. Não parece lá muito com uma loja. Kim ignorou Alan e olhou ao redor da sala, animado. No pequeno cômodo vazio, 3 coisas chamaram sua atenção. A lareira atrás dele, a porta prateada à sua frente e o pódio fino bem no centro da sala. Vem aqui, Kim chamou Alan para o pódio. O que é isso? Perguntou Alan, olhando para o pódio com leve interesse. Kim apontou para o botão índigo no meio do topo do pódio e disse, aperte. O que ele faz? Algo interessante. Não diga mais nada. Alan bateu a palma da mão no botão e instantaneamente as paredes, o chão e o teto da sala desapareceram no nada. Oh, que? Alan gaguejou um pouco enquanto olhava ao redor, perturbado com a mudança repentina. Principalmente quando olhou para baixo e viu a ausência do chão, assim como das paredes e do teto, deixando apenas a lareira, o pódio visíveis. Estavam lá no alto, olhando para os arranha-céus e prédios de Nova York com ruas pontilhadas de pessoas e carros, todos parecendo formigas de tão altos. Oh, é exatamente como Lia disse. Kim caminhou até uma parede e a tocou, e ele pôde sentir que havia algo ali. Que lugar é esse? Perguntou Alan, também tocando outra parede, agarrando-a enquanto olhava para baixo, algumas centenas de metros, apreensivo. Isso é, Kim fez uma pausa quando viu algo e apontou animadamente. Talvez isso ajude você a descobrir. Alan se virou e imediatamente viu um bando de pássaros voando em sua direção. Ele ergueu a mão com a pulseira e imediatamente um escudo surgiu ao seu redor. Mas então algo inesperado aconteceu. Os pássaros voavam em direção a eles como se nunca tivessem existido. Olhar. Antes que a surpresa pudesse ser registrada no rosto de Alan, ele seguiu a voz de Kim e o viu apontando para fora da sala. Os olhos de Alan se arregalaram ao ver o mesmo bando de pássaros voando para longe, como se nunca tivessem encontrado uma sala em seu caminho. O que aconteceu? Perguntou Alan, finalmente surpreso. Por que eles não colidiram com a sala? A América é famosa por sua magia espacial, disse Kim, erguendo a maleta que segurava. Minha maleta, como eu disse antes, é de fabricação americana, apontou para a sala, e esta sala é uma aplicação da magia espacial, e é por isso que estamos tão altos no céu. Esta sala, disse Kim entusiasmado, está fixa em um certo ponto no espaço relativo. Bem, isso é apenas uma suposição minha, mas o Criador fixou a sala em relação aos prédios abaixo, o que significa que conforme a Terra gira e gira, esta sala se moverá ao longo dos prédios, permanecendo fixa acima desta parte de Nova York, ou talvez o Criador a tenha fixado em relação à própria Terra. Isso seria tão interessante. Alan encarou Kim como se a tagarelice rápida e animada de Kim tivesse passado despercebida. O que acontece se cairmos? Não podemos cair, disse Kim. Ele apontou para o local onde estavam as paredes. As paredes da sala não ficaram invisíveis. Elas desapareceram completamente. Elas não estão aqui. Ele pisou no chão. O que estamos enfrentando atualmente é um espaço solidificado. E até que os feitiços liberem o espaço ao seu estado natural, não cairemos. E para responder à sua pergunta inicial sobre por que os pássaros não colidiram conosco, Kim apontou ao redor da sala. Este lugar é um ponto do tamanho de um ponto no espaço expandido para seu tamanho atual, contanto que os pássaros ou qualquer coisa não colidam com o pequeno ponto. Eles podem seguir em frente sem impedimentos. E se eles chegarem a esse ponto? Então seria como se eles tivessem colidido com algo sólido, provavelmente se machucando. Quanto mais rápido eles se aproximassem, mais danos sofreriam. Isso é perigoso? Uma dessas coisas voadoras que não são mágicas colidir com esta sala? Seria terrível, especialmente com as leis da Macusa. Eu tenho a mesma pergunta, disse Kim, mas há algo ali que impede isso, porque Lia me contou sobre esse lugar anos atrás, e considerando que ele ainda está aqui, deve haver alguma magia que impede qualquer colisão. Quanto à magia, eu a obterei do Criador, que apontou para a porta do quarto. Para a loja de Clinker. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.